Salve, salve amigos do automóvel, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso programa. Do meu lado, meu amigo Marcão. Salve, salve, galera. E hoje nós vamos falar de um assunto super importante, vamos falar de vistoria cautelar. E para isso trouxemos um franqueado da Visão Total, o Zeca. Já posso chamar de Zeca? Pode, Zeca. É, isso aí. O camarada é especialista, ele é como eu já falei aqui, um franqueado da Visão Total, uma das maiores empresas do Brasil de vistoria cautelar. E se você não sabe o que é isso, cara, esse podcast pode salvar sua pele. Por quê? Se você comprar um carro adulterado com algum problema, você corre tanto o risco de se envolver num acidente, né? Ou então de até ser preso por uma receptação, comprar um carro com motor clonado, chassi adulterado, Aí etc. é problema, hein, irmão? Então, se você nunca se atentou para isso, fica aqui, pega essa visão. Isso se aplica para todo mundo, para quem tem carro, para quem pretende comprar um carro, entendeu? Então, vem com a gente. Zeca, muito obrigado pelo convite, meu irmão. E não só um carro, né? Caminhões, motos, todo veículo em si, né, Zeca? Tratores, o que for, tem lá a sua identificação, tem seu chassi, sua numeração de motor, todos têm seus pontos identificadores. Isso aí. Show de bola. Irmão, obrigado por você ter aceitado aí o nosso convite, ter tirado um tempinho, você que é um cara bem ocupado, né? A vistoria tá rolando, o cara tava aqui, ó, e vistoria tá rolando lá. A empresa não para. Tem a galera lá trabalhando, né? É isso aí. Mas Zeca, então, explica pra galera aí, dá um norte, você que é o especialista, você que é o cara, né, das vistorias, o que é de fato a vistoria cautelar? O que ela contempla? Qual é o trabalho de vocês? Fala um pouquinho pra nossa galera. Galera, boa tarde a todos. Agradeço aí o Felipe, né, e o Marcos por dar essa oportunidade, essa abertura aqui no podcast e falar sobre esse assunto tão polêmico, né? E que no Rio de Janeiro ainda não é tão conhecido, apesar de já estar há mais de 5 anos a vistoria cautelar no Rio. Em vários estados já existe vários anos, a galera conhece bem. Então a galera de outro estado, quando está comprando um carro no Rio, a primeira coisa que eles procuram são empresas de vistorias cautelares para poder prestar esse serviço. Mas aqui no Rio a coisa ainda está andando muito devagar, tem que ter muita divulgação. E bacana aqui o trabalho de vocês para a gente poder divulgar e, na verdade, ajudar aí o nosso seguidor, né? Nosso ouvinte aí. Nosso ouvinte também, e ajudar eles a trazer esse esclarecimento, né? Em relação à vistoria cautelar, né? Todos os assuntos. O que é a vistoria cautelar? O que ela faz, né? Quais são os itens que ela tem por obrigação de atestar dentro de uma vistoria, né? Uhum. Mais ou menos isso. Dentro da realidade ali do camarada que ele vai comprar o carro. E aí, o que essa vistoria cautelar vai fazer? Por que ele deve... Né? Vamos começar pelo começo? Por que ele deve... Vamos explicar primeiro o que é a vistoria. Então deixa eu falar primeiro quem sou eu, né? Da onde que eu vim, né? Boa. Acho que é melhor. Eu tô com uma blusa com dois logos, pessoal, pô, revisão total, é ZLL, o que é? Verdade. A minha história começou em 1993 com um pequeno lava-jato, que é a Zeca Lavagem Lubrificante em São João de Meriti. E com o passar dos anos a empresa foi crescendo, de um lava-jato virou uma troca de óleo, de uma troca de óleo veio uma oficina mecânica, um alinhamento, um balanceamento, virou um auto center e aí foi expandindo. Hoje a ZLL, a Zeca Lavagem Lubrificante, ela tem um espaço de 1.800 metros quadrados, onde ali contempla, né, a lavagem, a lava-jato, temos lá o centro estético automotivo, né, que é o Car Detail, né? Que é a moda agora. Agora é detailer. Detailer. Já tem alguns anos isso, né? E temos a parte mecânica, que é o auto center, alinhamento, balanceamento, uma loja de conveniência. Em 2021, lá dentro de uma pandemia, meio agoniado, movimento fraco, sem movimento nenhum, mas a oficina ainda aberta, né? Porque era o negócio que podia ficar. O que eu vou fazer? Vou mexer no meu cardápio aqui de produtos, de serviços. Achei a vistoria cautelar. Comecei a estudar, entender como é que funcionava. Já gostava do produto, que eu já vinha lendo sobre o produto. E aí adquiri a franquia da Visão Total, onde me deu um suporte incrível, me dá até hoje, sempre me deu. E aí eu me tornei um franqueado da Visão Total e hoje eu detenho, né, 5 municípios da Baixada Fluminense. Eu tomo conta ali de São João de Meriti, ali a gente subindo por Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, voltando Belfor Roxo. Os 5 municípios é de minha responsabilidade em atuar ali dentro da vistoria cautelar. Ah, você não pode ir no Rio de Janeiro? Posso fazer Rio de Janeiro, Grande Rio, posso fazer tudo. Só que nós temos outros franqueados que cada um detém uma área. Então a gente acaba trocando um pouco. Quando tem na área do colega, a gente passa para ele e vice-versa. Quando não tem ninguém,
a gente vai lá e faz atua. E atende. e atua. Hoje estamos em 8 ou 10 franqueados no Rio de Janeiro, região Costa Verde, região dos Lagos, e assim vai sucessivamente. Baixada eu domino. Show de Perfeito. bola. E agora com relação à vistoria cautelar em si. Pra galera que é leiga, que não entende, que nunca ouviu falar nesse nome, né? Tem muita gente que não sabe. Se eu perguntar pra minha mãe, ela vai falar, não tem a menor ideia do que Acho seja que a única vistoria que o pessoal conhece é a do Detran, vistoria né? do Detran, exatamente. É. Então Isso aí. explica pra galera aí o que é a vistoria cautelar. Rapaz, a vistoria cautelar hoje, para mim, do meu entendimento, cautelar já fala cautela, né? Então hoje o pessoal fala vistoria cautelar, laudo cautelar. Para mim é uma vistoria cautelar. Hoje a vistoria cautelar, ela cria transparência na hora da negociação entre o comprador e o vendedor. Mas como assim a transparência? Lá já é onde nós vamos analisar, tem aqui uma foto, né? Estruturalmente, se o carro houve algum abalo, uma colisão, onde foi feita alguma reparação e partes estruturais do veículo, né? Longarinas, dianteira e traseiras, colunas, caixa de ar, assoalho e painel inferior, superior, são partes estruturais do veículo, onde ali protege, tem um habitáculo ali, né? Onde vai proteger ali os seus passageiros, tem um cofre do motor e a finalidade é a gente avaliar toda a estrutura do veículo para saber se houve alguma colisão. Se houve uma colisão, a gente tentar entender como é que foi feita essa colisão, como é que foi reparada e apontar ou trazer um status para o laudo, que é onde o laudo, né, ele tem um status, né, de aprovado ali com restrição ou apontamento, ou então o reprovado, que a gente não usa mais essa nomenclatura tem há mais ou menos um ano. Porque a situação do reprovado, na hora que a gente fazia o laudo e lá criava toda a sua situação, na hora que a gente entregava lá para o comprador, né? Temos aqui o Marcos comprador, o Felipe vendedor, e aí muitas das vezes o Felipe também comprou um carro e não sabia, porque ele não fez o laudo. E aí você comprador, na hora que entra o laudo, a gente descobre coisas que Deus até Estavam desconfia. ocultas ali, Estavam né? ocultas, né? E ali a gente acaba descobrindo tudo, porque a gente faz uma pesquisa de procedência documental toda do veículo, desde quando o veículo nasceu. Nasceu em 2013, então a gente vai puxar 2013 até 2023, 10 anos ali, a gente vem fazendo ali o rastreamento por onde esse carro passou, se saiu de São Paulo, se foi para Minas, se voltou para o Sul, se voltou para o Rio de Janeiro. A gente faz todos essa capivara, né, do carro e... claro, compartilhado com a estrutura. Então, existe ali duas fases na vistoria cautelar, que é a parte documental, de pesquisa, procedência total do veículo, tá? Estamos falando só do veículo, não do dono do veículo. Uhum. A gente faz o veículo, tá? Faz a busca dentro do Denatran, Senetran, são as bases federais, bases particulares, onde a gente consegue fazer a rastreabilidade toda do veículo. E ali abrir uma puta investigação. Descobre cada coisa, saber se o veículo tem restrição tributária, judiciária, se está em dívida ativa, se ele está envolvido em algum processo, teve roubo e furto, como é que está esse roubo e furto? O carro faz parte de algum processo? Porque o carro roubo e furto, a pessoa, não, foi roubo e furto, tranquilo, mas sabe se o carro está ainda dentro de algum processo? Como é que de repente o juiz pode chamar esse carro, está envolvido dentro do processo, e aí prender esse carro num pátio, porque ele está sob investigação, porque ele participou de um roubo e furto, teve ali, faleceu alguém, teve troca de tiro, o carro foi todo perfurado, aí tinha os seus ocupantes, um bandido dentro, e o carro está sob investigação, mas esse carro já foi vendido. Já está na mão do Felipe de boa lá com a família, daqui a pouco o juiz está batendo na porta da casa dele, querendo apanhar o carro. Então acaba que o laudo cautelar, a vistoria cautelar, traz todas as informações. E o mais importante, saber, né, se o veículo houve algum tipo de colisão. Se o carro foi emendado uma traseira, emendado uma frente, teto, né? Inclusive hoje está subindo na minha rede social um veículo que nós fizemos dentro de uma concessionária, um veículo impecável, e o cliente, na hora, ele me questionou, né? Porque ele era, não propriamente o veículo, eu trouxe o veículo como exemplo que está subindo na rede social, mas o veículo dele, ele foi o único dono do veículo. Ele estava só deixando o carro dele e põe um mais novo. E ele não achou legal fazer a vistoria cautelar, porque ele não tinha um conhecimento. Mas a concessionária, como eu acho que todos têm que se proteger, estava fazendo a vistoria cautelar para saber primeiro se o veículo ali é um veículo bom,
ali de chassi, de procedência, né? Fazendo toda a parte de identificação, chassi, numeração de motor, vidros e as etiquetas. E saber se o veículo teve alguma colisão, porque esse veículo depois a concessionária vai vender. Se esse veículo entrar com problema na concessionária, depois a concessionária que responde. Então, antes de entrar, porque ele entra como parte da negociação, entra a vistoria cautelar, faz a capivara completa do veículo, dá o ok, o veículo entra na negociação. E ele estava meio chateado porque o menino estava lá revirando o carro todo, fazendo para daqui, tirando foto, fazendo vários registros, e ele não era de acordo com a vistoria. Eu falei, isso é segurança para o senhor, diz que o senhor está vendendo um carro bom, conforme o senhor está falando, mas eu fiz todas as revisões, beleza, tá ok. Está vendendo um carro bom, traz a integridade sua e a do seu carro, ponto final. E a empresa, ela fica garantida. Na verdade, ele não gostou porque estava suscetível a melar a negociação dele, né? Porque ele estava dando o carro na troca e a concessionária que exigiu. Exato. Que fizesse. Então ele falou, pô, se achar um pepino aqui, eu vou perder minha negociação lá. E, na verdade, essa vistoria paga por ele. E é paga por ele. A concessionária exige que ele pague a cautelar para dar o carro lá na troca. Isso aí. Ou seja, o cara ele precisa até se garantir. A cautelar é dele. Então aí vem um pensamento interessante também, né, Felipe? Se hoje uma concessionária, que é vamos dizer assim, é um CNPJ, é uma empresa gigante no mercado, é algo que tem uma condição financeira, ela se resguarda, né, exigindo uma vistoria cautelar. Tu imagina nós, meros mortais, na hora de comprar um carro, é uma das coisas que a gente também tem que se atentar, né? Na hora de comprar é solicitar uma vistoria cautelar do carro. Exato. No Rio de Janeiro, quem começou com as vistorias cautelares foram as concessionárias. Porque as concessionárias vêm de São Paulo, vêm de vários estados e isso, né? Essa metodologia já vem de fora. Então eles sempre tiveram a vistoria cautelar, entendeu? Agora, já dentro do processo padrão ali da concessionária de fazer. Eles tinham dificuldade de arrumar empresas para poder fazer a vistoria cautelar. Tanto que as empresas de São Paulo vieram para o Rio e dominaram. Hoje a Visão Total é de São Paulo. A minha concorrência toda é de São Paulo. Entendeu? A galera toda é de São Paulo. Porque em São Paulo já existe há anos. Hoje você não compra um carro em São Paulo. Você vai comprar um carro do Felipe em São Paulo. E o Felipe sabe que o carro dele é íntegro, não tem problema nenhum. E que na hora que você vai negociar, o Felipe fala assim para você, não, peraí, primeiro vamos levar ali na loja, porque você entra numa rua lá, toda esquina tem uma loja de vistoria cautelar. Tem as boas, né? E tem as... Igual todo mercado. E tem as mais ou menos. E aí, antes de você comprar o carro, o Felipe, que é o dono, faz a questão de fazer a vistoria cautelar. Aí você fica, pô, o cara é louco, o cara tá fazendo a vistoria cautelar. Inclusive, ele até vai pagar a vistoria cautelar, não cobrou nada a você. Mas o que o Felipe quer fazer naquele momento? Ele quer mostrar a idoneidade dele. Ele quer mostrar que ele é sério e que o carro que ele está ali vendendo é mais sério ainda. O carro é íntegro. Em toda a situação de estrutura, ele até fala, teve um reparo de pintura aqui, que eu arranhei no portão, o cachorro arranhou, eu fiz aqui a pintura, mas a estrutura é íntegra. E a documentação do carro é perfeita. E o laudo, a vistoria cautelar vai fortalecer o que ele justamente falou. Ele vai dar ali, ó... um endosso, né? Exatamente, ele vai endossar o que ele está falando para você, porque o que ele fala, ele é o vendedor, você acredita se quiser. Tu vai acreditar? Tu nunca viu o Felipe. Tu vai acreditar? Existe interesse dele de querer falar Só bem. que ele vai te levar o carro para uma empresa e a empresa vai fazer ali, vai rastrear o carro todo, fazer a capivara completa, documento, estrutura, e o cara vai te dar o laudo. A questão, ele vai te dar um laudo, que o carro é íntegro, não tem problema nenhum, e ele vai guardar um laudo com ele. Por que ele vai guardar esse laudo com ele? Consegue alcançar... Se surgir um pepino lá na frente, ele vai falar que não foi na mão dele. Foi pós... Tu pegou o carro em São Paulo, depois de 2, 3 meses o motor bateu. Caralho, porra, o motor deu ruim, coisa e tal. Vou ali no Zé da esquina ali, coisa e tal, meu xará, Zeca. Tem lá um bloco do motor, no esquema, no string. Vou lançar no carro aqui, vou fazer o motor de um carro desse, uma grana. Pum, tu lança o bloco do motor com a numeração de um carro que tu não sabe nem de onde veio. Você tem que fazer uma regularização. Isso, dentro do Detran. Só que para fazer uma regularização dentro do Detran, gasta tempo, energia, gasta dinheiro. E você não quer fazer isso. Você quer fazer o jeitinho brasileiro. Você faz isso. A polícia rodoviária, são as rodovias federais, te pega numa blitz. Numeração do motor, não confere base BIM, bababá. E aí, Marcos? Encosta o carro, apreende o carro. Não, comprei de um camarada lá em São Paulo. Mas ele tem um laudo cautelar. Comprei do Marcão que me vendeu Ele tem um laudo cautelar. Ele tem um laudo cautelar que quando te vendeu o carro, naquele dia, naquele momento, o carro era íntegro. O motor batia, conferia com a documentação,
base BIM, perfeito. Então ele, o que ele fez? Ele se protegeu. E você dançou, porque ele estava com laudo cautelar. Agora, se ele não fizesse nada disso, ele está vendendo o carro para você. O nego já fica doido com carioca lá em São Paulo, né? É, já não gosto. Treteiro Carioca demais. não é bem-vindo em São Paulo. E aí, ele malandramente, né? Nada, vou me enganar, esse carioca malandro, né? Sei lá o que ele vai fazer com o meu carro. Fez o laudo cautelar, ele fez questão de pagar, pagou, te deu uma via e ele arquivou a outra lá no e-mail, em PDF. Acabou. Você nunca mais pode voltar para reclamar com ele do carro em relação a nada. Agora, Show. Zeca, as principais diferenças, né? Vamos falar assim nos nossos ouvintes lá, a galera que está assistindo, que segue aí o Amigos do Automóvel, o pessoal pode estar tendo uma dúvida. Poxa, mas a vistoria do Detran, ela já não me entrega essa confiabilidade? Por exemplo, quando eu compro um carro, normalmente eu vou lá no Detran fazer a transferência, eles vão lá e decalcam, né, o chassi do carro e verificam a numeração do motor. Ajuda a gente a esclarecer a galera lá de casa quais são as principais diferenças entre uma vistoria cautelar e essa vistoria obrigatória por parte do Detran. Então, na minha apresentação eu esqueci de um detalhe. Eu também sou vistoriador do Detran de São Paulo. E a pegada de vistoria em São Paulo é totalmente diferente do Rio de Janeiro. Porque hoje eu faço não só a vistoria cautelar, como vistorias para São Paulo no Rio de Janeiro, né? Por ser uma empresa privada, eu fiz um curso, né? E passei em todas as etapas. Ganhei um registro de vistoriador de Detran de São Paulo, com login, senha, biometria. Lá está muito mais avançado do que aqui no Rio de Janeiro. E o Detran, lá em São Paulo, vistoria mesmo, chassi e numeração de motor. Não tem aquele papo que não tem acesso à numeração do motor. Não tem aquele papo que o motor está quente. A gente é obrigado a vistoriar e nós temos na nossa plataforma um comparativo, uma base de dados, onde que ali você compara se a numeração do motor e chassi está dentro dos padrões para você laudar e subir a vistoria do Detran. No Rio de Janeiro são empresas terceirizadas trabalhando para o Detran. Muitas das vezes eles só decalcam, botou no papelzinho de vistoria, mas eles decalcam porque é uma receita de bolo. Mas eles não têm base, eles podem estar decalcando ali um chassi adulterado, porque a adulteração hoje está perfeita. A galera tá Vamos tirando... dizer assim, se for uma adulteração perfeita, vai acabar passando batido ali pelo Detran. Se for uma bem grossa, né, um número ali que o cara raspou e colocou outro, talvez o próprio vistoriador do Detran vai alertar sobre isso. Talvez. Né? Se ele desconfiar, dentro de cada posto de vistoria do Detran existe um perito. Ele tem que chamar o perito. É o perito ali que vai dizer. Mas né? o que tu quer dizer Mas é que o não é perito- uma vistoria muito detalhada, né? Se for Não. algo ali que está próximo à perfeição, acaba passando batido, né? Sim, tanto que tem muitos carros que eu vistorio, faço a vistoria, são carros problemáticos, o cliente fala, amigo, passou pelo Detran aqui, ó. E aí você consegue 2023. detectar que tem ali uma fraude ou algo assim dentro daquele chassi. Sim, e muitas das vezes existe o colega despachante, que ele faz a documentação, ele faz tudo se um carro ir ao Detran. Documenta, faz tudo e o carro não vai no Detran. Como é que esse carro pode ser periciado por alguém? Pode dizer que aquele número de motor houve uma adulteração. Pode falar sobre o chassi teve alguma adulteração. Aí tem outro ponto aqui que é um pepino, por exemplo. Tu adquiriu o carro. E aí, se você for depender pura e exclusivamente da vistoria do Detran para te apontar alguma coisa, tu já pagou o carro, pô. É, ela só acontece Tu já depois que era. tu pagou o carro, verdade. A negociação já foi feita. Então, um exemplo. Comprei o teu carro, cheguei lá e descobri que o chassi estava adulterado. O dinheiro já tá na tua conta. E cadê você? Geralmente Vai quando ser eles, fácil desfazer isso? Não vai. geralmente quando eles descobrem, por obrigação eles têm que prender o carro no Detran. Já começa carro o tem que prejuízo aí. O carro tem que ficar retido, sempre o Detran acho que tem sempre uma polícia, um polícia militar, alguma coisa, uma viatura. E aí esse carro já tem que ficar dentro do Detran. Mas sei de casos que o próprio historiador, colega, quando vê, eu chamo um perito, coisa e tal, situação resolvida ali, alguma coisa, e é liberado o carro para poder o proprietário que já está ferrado Tentar correr atrás. saber de quem ele comprou. Mas então acaba que, assim, se o pessoal aí que tá ouvindo ainda não entendeu, qual é o maior objetivo da vistoria cautelar? Realmente você se resguardar com relação tanto à parte documental desse veículo que está sendo comprado ali, né? Normalmente está em fase de negociação entre comprador e vendedor.
Então, vai se resguardar ambas as partes, vendedor e comprador, de que aquele veículo de parte estrutural, se eu falar alguma besteira, me corrige, Zeca. De parte estrutural, parte documental, né? Você avalia a vistoria tanto a parte documental quanto a parte estrutural. Isso. E aí você vai ter um aval de uma empresa especializada, de quem faz isso todos os dias, de quem está antenado, tem ferramenta, tem expertise, para te garantir, ó, esse carro aqui tá nessas condições, tanto que você falou, nem usa mais o termo de reprovado, é não conforme, né? Então, tipo, esse carro, ele pode estar em não conformidade com os padrões de fábrica e vai ser apontado. Se você quiser comprar o carro ou não, você vai comprar sabendo que esse carro teve um problema. Por exemplo, joga na central aí, Matheus, pra gente. Aqui você tem a estrutura do carro. Sim. E aí o Zeca lá descobriu que na longarina aqui dianteira foi feito um reparo com uma solda lá fora do padrão de fábrica. Exato. Você apontou que esse carro tá em não conformidade com o padrão de fábrica. Isso. E você vai apontar no teu laudo que o problema foi aqui, a foto lá, tudo bonitinho, né? Isso. E aí eu decido se eu quero comprar esse carro com isso ou não. Agora, muito importante, Felipe, entender que nós vistoriadores, cada empresa usa aí uma maneira de trabalhar, usa uma normativa. Eu tenho empresas concorrentes, quando um carro é de leilão, já é reprovado sem eles olharem o carro. Então, a minha finalidade da minha empresa e a minha equipe é treinada. Por exemplo, foi feita uma reparação nessa longarina, vamos seguir aqui o exemplo, e ali a gente sabe que houve ali uma ressolda, a longarina foi esticada e houve ali um trabalho. Muitas das vezes o trabalho pode ter um bom acabamento, mas não quer dizer que ele foi bem feito, bem soldado. Se aquela solda, qual foi o tipo de solda que ele usou, se foi uma MIG, se foi uma oxetileno, entendeu? E ali a gente não está ali para julgar o trabalho do funileiro. Entenda bem, entendeu? Está ali para a gente ver que houve uma reparação. A gente nunca avalia a reparação do colega que eu digo do funileiro. O funileiro não é o colega são os vistoriadores. Então a gente não está ali para avaliar, para dizer se ele vai trazer algum risco ou não para os seus ocupantes, mas a gente sabe que é uma peça fundamental, uma longarina. A gente sabe que ela, se tiver algum abalo, dependendo da maneira que ela foi feita, a resistência dela não é mais a mesma, tanto que tem aí os car test, né? E coisa e tal. E então a gente só faz o apontamento. E como eu falei no início da nossa conversa, eu entendo como a vistoria cautelar é algo que traga uma transparência na hora da negociação, né? Onde a gente vê que é onde houve a colisão, onde houve a repintura, a gente faz os testes de análise de pintura no veículo. Muitas das vezes as estruturas são íntegras, mas o paralama foi recuperado, a porta foi recuperada, um capu. E o capu, alguma peça ali da lataria, né, que são peças removíveis, não faz parte da estrutura, como capu, paralama, portas, tampa de mala, não faz parte da estrutura, pode ser trocada, né? Só que a galera recupera. E aí é massa para tudo que é lado, mete fogo na chapa, porque a chapa voltar para o lugar tem que dar fogo, ela enfraquece, ela destabiliza, perde a resistência, tapa na massa, a massa plastique, depois tinta, prime, né? Vamos pelo processo, né? Prime, tinta e verniz. E essa peça, com o tempo, ela vai fosquear, ela vai trincar e vai dar algum problema. Então a gente consegue fazer essa análise. Mas aí, obrigatoriamente afetou a estrutura? Não. Mas pode ter sido repintada. Então o que a gente traz naquele momento para o cliente? A clareza disso tudo, né? Mostrando para ele que o carro houve uma reparação, que houve uma repintura, o carro está pendente de PVA, o carro tem multas. Porque na hora que a pessoa está vendendo, ele fala assim, não, tem umas multazinhas, eu vou abater. Não, tá com 2 IPVAzinhos, eu vou acertar tudo. O carro tem mais algum? Não, o carro não tem nada. E quando chega na vistoria cautelar, aparece tudo. O que acontece? Uma nova renegociação. Então hoje a vistoria cautelar tem ajudado muitas pessoas a fazer novas renegociações. Porque aquele carro que o cara está vendendo como um íntegro, como um carro bom, depois da vistoria ele já não é mais bom. Né? Já não é tão bom quanto, não é tão bom quanto, né? Então, aí o mercado fala sobre a depreciação. Quem instalou isso foi o mercado, né? E porque realmente tem que ter uma depreciação, porque a pessoa vender um carro hoje FIP, o carro tem que estar dentro de um padrão qualidade inacreditável. Tem que estar muito dentro do padrão de qualidade, revisões, estruturalmente, documentalmente, o carro tem que estar 10. Esse carro é uma FIP, vende uma tabela FIP que é
é onde regula o preço dos veículos. Agora, um carro que houve um abalo, um carro que vem de alguma situação, um carro que vem de 10 donos, como é que esses 10 donos tratou desse carro, cuidou desse carro? Quando o carro vem de um leilão, qual é o valor que a galera pede desse carro? Então, a vistoria cautelar, para quem não conhece, serve para isso. Trazer clareza na hora da negociação. Muitas das vezes o cara já bateu o martelo, está ali fazendo a vistoria cautelar porque um primo falou, porque um tio falou, o cara não sabe nem o que é. Apesar que na negociação, quando as pessoas me contratam, eu faço questão de encaminhar um PDF mostrando o que é, o que ele está contratando, qual é o serviço que ele está trazendo de benefício para ele. E muitos têm a dor de pagar 250 e 300, que no final da negociação ele botou 1.000 e 1.500 no bolso. Eu ajudei a ele a pagar minha vistoria, ainda rentabilizar numa negociação que já estava negociada, ele já tinha apertado o cara de qualquer maneira, e eu ainda ajudo a fazer esse tipo de trabalho. Porque tu descobriu um fato novo que até então estava omisso na negociação. Sempre Ele, você falou que o carro não tinha nada, mas na cautelar descobriu que o carro foi repintado. Isso aí tu não me falou. Ah, não, um detalhezinho e tal. E aí o cara consegue baratear, né? Sempre descobre, cara. Enfim, eu acho que é inacreditável. Eu acho que todo mundo, quando compra um carro, ele, de certa forma, ele faz uma cautelar ele próprio, né? E muito fala assim, chama um amigo que entende, chama um mecânico, o cara quer levar o carro no mecânico, na verdade ele está fazendo uma cautelar, o cara puxa a multa, só que é uma cautelar feita por alguém que não tem experiência e o conhecimento necessário. Ou com os mínimos recursos possíveis, né? Porque puxar a multa hoje, você entra lá no site do Detran e acaba puxando, mas por exemplo, tu sabe que você pode ter tomado uma multa na prefeitura do Rio aqui e ainda não ter linkado com o Detran e você comprar e no final tem lá a multa na prefeitura, uma PRF, e ainda não está acusando no Detran porque foi recente. E se você está comprando um carro que foi licenciado em São Paulo, você está achando que o carro é do Rio. Aí você vai puxar qual Detran? Só o do Rio, né? O Detran de São Paulo. Sabe se o carro está envolvido em algum processo em São Paulo? Sabe se o carro tem multa em São Paulo? O que esse carro fez em São Paulo? Eu tô falando São Paulo, que é aqui nosso... Essa é a importância também da cautelar, porque vocês fazem uma pesquisa em outros níveis que talvez a base nacional ali, que o pessoal parceiro. No Rio não tem acesso. A base nacional vai embora, puxa tudo. Apesar que a gente tem muita dificuldade em relação aos Detrans, que eles não se comunicam entre si. Cara, isso tinha que ser interligado. Então, eu de vez em quando tenho uma certa dificuldade por a pesquisa, de repente, estar em fora do ar, ou então a pesquisa está querendo entrar dentro de um Detran de um outro estado, não consigo, e eu vou manualmente, tento entrar, também não consigo. Rapaz, é árduo. E cada Detran tem uma forma, né? Disponibiliza uma maneira de consulta. Por exemplo, aqui no Rio eu estou bem habituado já a consultar o Detran do Rio. Então, eu acho que ele libera bastante coisa para você consultar. Tu tem tanto de pontuação de CNH, de nada consta de multa. Tu não precisa nem ter cadastro. Não precisa nem fazer login e senha. Tu vai. Nada, qualquer um entra ali. São Paulo já tem login e senha. São Paulo já não é tão fácil. Tu já tem que ter um cadastro lá. Aí, se você estiver consultando informações de terceiro, ele já... Não, você pode consultar as já suas. Já limita algumas coisas. O carro está no seu nome, etc. Enfim. Não, cada Detran tem certos estados que é problemático. Eu faço, por ser vistoriador do Detran de São Paulo, lá o nosso ouvinte, né, deve saber sobre vistoria lacrada. Todo mundo fala, vai fazer uma vistoria lacrada? Vocês conseguem alcançar o que seria uma vistoria lacrada? Eu não sei nem o que é. Porque aqui no Rio acho que não tem essa exigência. Não, tem esse termo. Mas por que a vistoria lacrada? Porque o Felipe comprou um carro de Goiás, foi licenciado lá, trouxe o carro para cá, no meio do caminho perdeu o recibo de compra e venda, perdeu lá o ATPVE, houve algum problema, ou então choveu no meio do caminho e ele perdeu a placa da frente do carro. Só que o carro está licenciado em Goiás. Como é que faz para fazer uma placa da frente desse carro? Vocês nem imaginam, né? Teria que voltar lá em Goiás, né? Para resolver. Isso. Teoricamente sim. Aí o que se faz? Você vai para um despachante, o despachante fala assim, faz uma vistoria lacrada, só que ele pede para fazer por dentro do Detran do Rio. O Detran do Rio, o processo é árduo, velho. É complicado o Detran do Rio. É meio que você usar a máquina daqui do Detran para enviar para o outro Detran lá e eles endossarem isso, né? Aí é onde eu entro. Eu uso o Detran de São Paulo para poder fazer a lacrada para outros estados. Faço tudo dentro
tudo dentro dos parâmetros, dentro do Detran de São Paulo, com ofício, tudo direitinho, conforme manda o figurino. E eu uso o Detran de São Paulo, faço a vistoria conforme se o carro estivesse dentro do Detran de São Paulo, porque a gente faz dentro do aplicativo do Detran de São Paulo. Não tem como você fazer esquema, velho. Ou faz ou não faz. Ou o carro tá bom ou não tá bom. Então registra foto, é feito vídeos, é registrado tudo. Você faz ali dentro do aplicativo, dentro de um sinal via satélite, que tem que abrir o aplicativo, entendeu? E aí você direciona, faz a integração com o Detran de São Paulo. A gente sobe o laudo, eu entro lá com a minha biometria, sobe, Detran aprova, volta, imprime o ofício, o Detran de São Paulo manda o ofício, anexa, dentro do envelope timbrado da empresa da Visão Total, que é de E São aí vai Paulo. lá para Goiás e... Lacra, carimbo de CNPJ, faz todo o processo, tá? Dá na mão do motorista, do dono do carro, ele dá na mão do despachante e só para Goiás, para lá ele fazer toda a regularização, se foi placa, mudança de caracteres, perda de recibo, só que eu faço pelo Detran de São Paulo. Como se fosse um Ela sinal cama. público, né? Meio que... Endossa, né? Endossa, usa outro Detran Outra pra base. fazer. E o pessoal aceita porque sabe que o Detran de São Paulo, mesmo sendo um sistema online, né, um sistema super mais avançado do que o Detran do Rio, eu acho que é muito arcaico, e por um aplicativo no celular você está no Detran de São Paulo, tem que seguir as normativas dos caras. Por exemplo, meu celular só abre com meu reconhecimento facial. Se eu botar para abrir no reconhecimento facial, tentar 3 vezes eles bloqueiam. E para desbloquear uma novela. Farofa. Entendeu? Detran do Rio... ou digital. O Detran do Rio tem apresentado algumas melhorias, né? Fizeram agora o Detran, o posto de vistoria online, os veículos agora, o licenciamento anual agora está fazendo, né, automático, só paga GRT e tudo mais. Tem passado por algumas O mudanças. acesso do ATPVE consegue fazer digitalmente também, se for pessoa física. Consegue fazer. Hoje você faz a venda do carro, né? E na hora você não precisa mais no cartório. Faz o E reconhecimento. consegue fazer a também, senha do Gov ATPVE, lá com aquela, o mínimo lá que exige para você assinar, você não precisa você de tem que estar cartório. com a sua foto atualizada, porque a digital nossa é a nossa foto da CNH. Tem que estar bem atualizada. Se de repente você tiver com barba na foto e for fazer reconhecimento Aí sem a facial barba, não reconhece. vai dar um BOzinho, entendeu? Mais ou menos assim. Mas aí a vistoria cautelar em tudo isso acaba ajudando muitas pessoas, cara. Eu acho que faz muito necessário. Se é um carro de leilão, ele passou pelo Inmetro? O Inmetro não liberou a circulação desse carro? Se foi média monta, teoricamente sim, deveria. Porque o pequena monta não precisa passar. Não tem bloqueio. Não tem bloqueio nenhum. Comprou um carro de leilão pequena monta, documentação já vinha, só transferir para o teu nome, traz para o Rio de Janeiro, segue o baile. Quando compra média monta, o carro fica restrita a documentação no estado onde ele foi licenciado, seria São Paulo, Goiás, Minas e assim vai sucessivamente. Tem que se fazer o desbloqueio lá. Mas aí, por que a PVS contrata a vistoria cautelar? O porquê que os bancos, as financeiras hoje contratam a vistoria cautelar? O porquê que as seguradoras hoje contratam a vistoria cautelar? A importância que tem a vistoria cautelar hoje. Por que eles contratam? Para revelar a merda. Basicamente é isso. Eles querem saber. A financeira quer saber qual carro que ela está financiando. Primeiro, ela quer saber se o carro existe. Segundo, ela quer saber que carro é esse que ela está financiando. Porque ela financia um carro em 48, 60 vezes. O carro em um ano, o carro se parte no meio. É porque o veículo, ele se torna ali algo que, se o cara não pagar, é onde a financeira vai tentar... É a garantia, exatamente. É o que vai retornar. Então, por exemplo, se uma financeira financiar um carro de 100 mil reais e ela tem como garantir o veículo, mas ela, depois que financia, descobre que esse veículo é um clone... É um veículo que não tem mais um valor comercial, alguma coisa assim. Está na conta deles. Exatamente. Tá na conta deles. A garantia que ela tinha para poder fazer um juros mais baixo, né? Porque se tem garantia, os juros normalmente é menor. Assim que os bancos operam. Quanto maior a garantia, menor a taxa de juros. Então o cara vai fazer uma taxa baixa, mas a garantia em si é fictícia, ela não existe, para ele vai ser prejuízo lá na frente. Então eles obrigatoriamente... A seguradora vê da mesma forma, que nem agora, que nem a PVS. A gente vira e mexe, está fazendo carro da PVS. A PVS hoje quer se resguardar de não estar fazendo uma proteção veicular num carro que possa se tornar uma bomba para ele. E ele tem que indenizar o cliente dele num carro que ele falou, porra, essa bomba já estava aí. Só que quando veio para mim... Desarmaram o pino na minha mão. Jogaram na minha mão, explodiu a granada na minha mão. O PVS está se resguardando com isso. Então, se a gente vê que as grandes empresas estão tendo esse olhar clínico, olhar diferenciado para a vistoria cautelar, por que o consumidor final não consegue enxergar isso? Às vezes é falta mesmo de
de entendimento, né? De conhecimento, de divulgação, que é o que a gente está aqui, de certa forma, promovendo. Com certeza. O cara, ele Por nem isso que eu tô sabe, aqui para trazer essa clareza. o cara nem sabe as possibilidades e também não sabe os riscos. Uhum. Né, de que, por exemplo, essa transação de compra e venda de veículo é muito fácil de você entrar numa roubada. Então, você conhece o Marco está lá com o carro anunciado, mas até o ouvinte aí pode botar a mão na consciência e falar: quando foi a última vez que, quando você comprou o carro, você conferiu a numeração do motor do seu carro? Quando foi que você aí olhou a numeração dos vidros, né? As etiquetas de identificação, que a gente pode também entrar nesse assunto aí daqui a pouco. Olha, na verdade, desculpa te cortar, tem muito assunto, velho. Tem muito assunto para vários podcasts. Para dar zebra. Então você não olha isso, você simplesmente olha o carro, né, de uma maneira bem simples, dentro do teu conhecimento, você olha o carro. Ó, o carro tá legal, me agradou, tá bonito, esteticamente. Motor, o cara vê ali, não, tá legal, tá funcionando. Anda no carro, né? Famoso, vamos dar uma volta. Andou, o carro tá legal. Você faz a papelada, dinheiro pra lá, recibo de compra e venda pra cá, ou a TPVE aí, ó, online, e você levou o carro. Só que você pode ser preso. Por que você pode ser preso? Se o Marcos trocou o motor do carro e botou um motor roubado e você é parado na Blitz, você que tá com o carro com o motor roubado. Até que se prove o contrário... Cidade da polícia. Você já tá enrolado. Você já tá enrolado. Óbvio, não tô falando que você vai ser preso, mas assim, você já tá enrolado. Você vai ter que arrumar um advogado, você vai ter que justificar, comprovar essa operação. E aí o Marcos lá vai se defender, vai falar que não, que quando ele vendeu tava bom. E aí? Aí vai começar uma guerra, meu irmão. Uma guerra braba, que a gente não sabe como que você vai se defender. Lá na nossa vistoria... Hoje eu tenho lá uma equipezinha bem pequena, 2 vistoriadores que são muito bem treinados, os caras são muito águia. Eu também toco a vistoria, além lá da loja do Auto Center, mas a gente escuta muito relato, a gente vê muito relato e vê quando a pessoa chega com os olhos brilhando querendo comprar aquele carro. Quando a gente termina a vistoria, que mostra para ele, quase se vê uma lágrima escorrendo aqui assim, né? No cara. Salvou minha vida. Exatamente. muitos. Mas o engraçado é que eu também topo com muita coisa engraçada. Aquele cara torce pro carro ter problema. Ele contratou a vistoria cautelar, mas ele tá torcendo pro carro ter um problema na longarina, ou ter um reparo, ou ter uma um problema solda... mais leve, né? Vamos dizer assim. Pra ele chorar preço. Pra ele chorar preço. Porque... Isso acontece na prática? Tu vê isso acontecer? A gente vai passar depois um carrinho ali, que eu posso contar uma história, e aí vocês vão ver que tem cliente para todos os tipos de carro. Do carro ruim ao do carro top, do carro fora da curva. Alto padrão de qualidade. Existe cliente para todos os tipos. E existe vendedor também, entendeu? Mas, cara, é fenomenal esse serviço, a gente topa com muita coisa. Deixar bem claro aqui que quando as pessoas fazem um contato comigo, então ele não entende o que é uma vistoria cautelar, porque sempre uma pessoa que falou, um tio, um parente, um colega... A vistoria cautelar hoje não faz e nunca fez a mecânica, motor e suspensão. Ela é só para estrutura veicular, tá? Procedência e pintura. Mecânica, o coleguinha tem que levar numa oficina mecânica ou então trazer um mecânico. A gente, por estar topando isso, sempre fazendo a vistoria, a gente consegue ver um vazamento, consegue ver, de repente, na hora que a gente está ali embaixo, vendo o carro uma coifa rasgada, aí a gente sinaliza. Não custa, tá ali. Entendeu? Visualmente, a gente fazendo uma vistoria cautelar, onde a gente vê que tem algo estranho, a gente sinaliza para o comprador. Nada para o vendedor. Quem é o contratante? É o comprador? Então a gente é o advogado dele naquela situação. Então, se ele contratou e pagou pelo serviço, a gente tem que ser transparente e falar tudo para ele, e além de comunicar ele, é tudo laudado, ele recebe documento, ele recebe vários PDFs de pesquisa, fotos do carro, sobe sobe mais de 30 fotos do carro, e toda ali a nossa avaliação, e o status, que é o aprovado, é o conforme, né? Vamos tirar o aprovado, que é o conforme com apontamento, quando tem alguma situação. Os apontamentos são feitos quando for geralmente em parte estrutural. E geralmente quando a gente vê que não tem aquele agravante, né? Por exemplo, trocou um painel traseiro. Hoje a autorizada vende um painel traseiro, não vende? Uhum. Ele vende uma folha, que é o paralama traseiro, né? Uma folha lateral, esquerda e direita. Se ele vende, é hábito ser trocado, né?
Sim. Só que tem muitas empresas de vistoria cautelar que reprovam esses carros. Então você tem que analisar bem e saber qual é o momento certo de aprovar com apontamento, né? Ou não dar o não conforme, ou conforme com a restrição. Tem que entender, porque como eu te falei, a gente não está ali para avaliar serviço de funileiro e pintor, mas tem serviços que são grotescos, são feios, são mal feitos. Então não tem jeito. Está envolvendo parte estrutural, está envolvendo solda, entra o não conforme. Mas se vê que foi feito legal, se vê que está dentro ali, a gente consegue. Tem vistoriador que consegue, tem vistoriador que não consegue. Vê que está dentro dos padrões, porque hoje o corte de estrutura existe. O Felipe está dentro desse mercado, ele deve saber. Existe o ponto certo para corte e o ponto certo de fazer essa reparação e a solda certa. Hoje um carro leva milhões de pontos de solda. Hoje temos a MIG, temos a solda laser que faz o teto, né? Temos a MIG que faz a parte de estrutura, temos os pontos robóticos que faz a junção das chapas, né? Que o carro é um monobloco. Então ele é montado em cima de uma estrutura e começa a fazer as soldas da chapa, dando resistência ao todo o veículo. Então hoje o carro ele tem milhares de solda. Então hoje um vistoriador cautelar ele tem que entender um pouquinho de solda para ele poder trazer um status ali, um resultado para o laudo. Até para ele identificar, né? Senão ele olha uma solda e fala, esse carro teve uma solda, mas é a solda original do carro. Exato. Mas ele tem que ter essa expertise para ele dizer se é original ou não. Não, boa. Eu imagino isso, porque, tipo, às vezes eu eu entendo um pouquinho, vou dar uma olhada nesse carro. Aí tu vai lá na mala, tira o carpete da lateral, aí tu vê uma solda. Aí o cara fala, mas tem uma solda. Mas é a solda original da peça. E aquela afetar? Pra esconder se tem massa, se não tem. Por isso que é bom o cara entender mesmo do assunto, né? A finalidade na verdade, o vistoriador, ele tá apto a isso. E é o que eu falo pra minha galera. A gente tem que estar sempre estudando, sempre à procura para poder entregar o de melhor para o nosso cliente. É o famoso, se não tem as manhas, não entra não, né, cara? Sem a instrução de um profissional. Porque se não tiver o entendimento, os carros cada vez estão modernos, modernizando, temos aí os eletrificados, então tem muita coisa nova no mercado. Então se o cara não se atualizar, eu estudo até hoje, tem 15 dias atrás eu estava fazendo um curso, antes da gente começar o podcast, estava falando com o Felipe sobre um outro curso, entendeu? Se a gente não atualizar, amigo, se parar, ficar no tempo, vai ter vistoriador dando não conforme no carro que não tem nada, entendeu? E assim vai. Então... Agora, Zeca, até onde vai a responsabilidade da companhia aí de vistoria veicular? Por exemplo, a gente vai pagar, tu já até falou mais ou menos o ticket médio de um serviço desse aí, que varia aí, tu falou entre 250 a 300 reais, né? Eu acho que foi isso que tu falou. Eu tenho carro que eu faço até 220, um carrinho duas portas, uma Saveiro, uma Palio. Vai depender isso do veículo, né? Que vai no nosso ponto de vistoria. Vai no nosso ponto de vistoria, eu não tenho lá o custo de tirar um vistoriador de loja, ele pegar a motinha dele, né? Porque tirei o vistoriador de loja, já começa a contabilizar custo para mim. Entendeu? Porque ele ganha esse quilômetro rodado para chegar, tem um combustível dele, a moto é dele, o desgaste do pneu é dele. Então existe hoje uma taxa de deslocamento, dependendo da localidade, para o vistoriador chegar. Ali, na minha área, ali dentro de São João, eu calculo ali até 10 km, eu não cobro taxa de deslocamento. Passou de 10 km, eu cobro a taxa de deslocamento. Mas aí, a minha pergunta seria especificamente dentro da responsabilidade, né? A gente já entendeu vários benefícios da vistoria cautelar que você já passou aí, seja nele de você conseguir fazer uma negociação mais justa, seja você descobrir que o veículo não está com a procedência legal, então não seria interessante ali o comprador prosseguir com a negociação. Além disso, por exemplo, o que eu digo de responsabilidade paguei por esse serviço, e aí sair dali com a garantia, esse carro aqui, ele não é um clone, por exemplo, que é algo que acontece muito. O cara, depois que compra o carro, acaba descobrindo lá na frente que o carro dele, o que ele comprou é um clone do carro de alguém, né? Então, até onde vai a responsabilidade da vistoria veicular? Eu fiz uma vistoria lá na Visão Total e foi detectado, não, esse carro tem legitimidade, a documentação tá legal, ele não é um clone. E lá na frente a gente descobre que esse carro é um clone. Então, a empresa como que se posiciona em relação a isso? A nossa empresa ela tem toda uma parte jurídica, né? Que toda hora está ali, se a gente precisar, advogados e coisa e tal. Mas claro, cada franquia responde à sua responsabilidade. Eu vou falar alguma coisa aqui eu vou falar algo que eu acho que as empresas de vistorias hoje que estão entrando no mercado,
bem devagarzinho, mas está incomodando porque eles botam um preço que não é um preço competitivo, eles botam mesmo para machucar, e esse preço para machucar é um preço barato e é um valor agregado ali de alta responsabilidade, que você vai entender agora, eu vou responder a tua pergunta. Nós temos duas fases dentro de um laudo cautelar. Temos uma pesquisa que a gente usa, são empresas de plataforma, são os robôs, onde está criando aquela informação para a gente, e essas empresas, elas são dadas pela franquia. Então, são dadas pela franquia, tem suas responsabilidades, porque foi eles que indicaram. Eu tive um caso de um carro, um Jeep Compass, nós comentamos isso antes da gente estar aqui, começar aqui o podcast, que fiz todo o processo de pesquisa e coisa e tal, e esse carro tinha uma dívida ativa de R$11 mil. Ele deixou de pagar aí uns 2 ou 3 anos, e o Detran não mostra isso. O Detran, quando a gente faz a pesquisa lá, o Detran mostra lá os IPVAs em aberto e coisa e tal, mas o carro tinha uma dívida ativa justamente que ele não pagou 2 ou 3 anos. O cara estava com o IPVA 2023 na mão, que ele pagou. Um adendo aqui, que isso é um pepino danado. Na verdade, o Detran ele nem possibilita consulta de IPVA. Pelo menos no Rio de Janeiro. O Detran ele te redireciona para o site do Bradesco. Isso. Porque o Bradesco é o banco conveniado com o Estado, para você emitir o boleto e pagar lá. Sendo que no Bradesco só fica lá até ir para a dívida ativa. Quando vai para a dívida ativa, ele sai do Bradesco, que não é o sistema do Bradesco, já é o sistema da Secretaria de Fazenda lá do Estado. E aí ele não vai aparecer, aparecer no Bradesco. Então, é por conta dessa dificuldade, dessas comunicações que não se comunicam, a nossa pesquisa teve uma falha. Ela acabou não achando essa dívida ativa. Não encontrou a dívida ativa. Não encontrou por causa de uma falha de comunicação, de Detran, não comunicou. E eu estava ali, eu estava no meio da transação, porque eu estava vistoriando, estava o comprador e ele queria saber tudo sobre o carro. A finalidade da vistoria é essa. Procedência, a gente fala procedência, capivara completa do carro. E naquele momento eu não tinha, a pesquisa não me deu a dívida ativa. E, a partir daí, hoje eu acredito na empresa que presta os serviços das pesquisas, mas eu acredito com o pé atrás. E eu vou mais a fundo. Vou mais a fundo. Eu começo a buscar Detran, vou Bradesco, eu saio catucando, entendeu? E vou tirando e vou além, né? Eu vou além daquilo da pesquisa. E aí eu descobri que tinha uma dívida ativa. Vou fazer um resumo bem rápido. Só que no meio do processo, o vendedor lá na hora estava conversando com um amigo e tal, e falou, pô, o cara deu a pesquisa ali pro maluco, não apareceu a dívida ativa. Não apareceu o que eu devo. Devo R$11 mil de IPVA desse carro. Eu escutei, que era eu que estava vistoriando. Eu rapidamente passei um zap, liguei para a empresa. Eu criei uma mesa de laudos hoje na minha empresa, na Visão Total. Temos uma mesa de laudos também em São Paulo. E comuniquei a menina. Dá uma olhada na pesquisa direito. Esse carro tem uma dívida ativa. Acha essa dívida ativa. Porque se a gente não achar esse carro tiver, quem vai pagar essa dívida ativa sou eu. Naturalmente, eu vou em cima da empresa. A empresa me dá essa garantia. Então, é uma bola de neve. Eu pago e vou em cima do jurídico da empresa para poder pagar. Mesma coisa acontece com o carro. Você laudou um carro e ali você viu que o chassi, numeração de motor, o carro é íntegro, e você laudou o carro e lá por algum motivo lá na frente, esse carro foi determinado que ele é um clone, ele é um chassi, tem que se pagar esse carro. Então tá aí, é um investimento que te traz vários benefícios além de uma garantia, uma garantia, essa é a garantia. Agora eu te falo, são as empresas hoje fortes no mercado. São as empresas fortes. Outra importância é essa, é você na hora de escolher uma empresa de vistoria cautelar, escolher uma empresa que tenha já um tempo de mercado. Pesquisar sobre empresa. Pesquisar sobre empresa. Hoje porque vistoria cautelar tem muita aí então, né? Tem muitas. Hoje temos empresa, vocês sabem que eu estou na área de São João de Meriti, logo perto nós temos Automóvel Clube, que temos lá mais de... polo de agência. Um polo de agência, temos a Max Rolo em Nova Iguaçu, são todas minha área. Você pergunta para mim, Zeca, você atende todas as agências? Eu vou te responder. Nenhuma. Ali próxima a mim, lá dos Teles, eu não consigo atender 10%. Na Max Roll não atendo nenhuma. Tem um tal de uma vistoria, foto sobre foto. O que é foto sobre foto? Tem um cara da agência, um vendedor, aquele cara que negocia o carro,
aquele olheiro, né, que sabe olhar o carro, sabe ver o motor, sabe ver tudo. Esse carro é instruído a tirar fotos do carro, são os fotos padrões que nós temos que tirar, pontos identificadores, blá, 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 blá. E essas fotos sobem para uma determinada empresa, a empresa olha as fotos e faz o laudo. R$80. Essa empresa vai garantir alguma coisa? Se essa foto foi mal tirada, se essa foto tem como identificar um chassi, Se a foto é do próprio carro. se a foto é do próprio carro, O cara bota um é outro... R$80. Mas as empresas, elas querem pagar isso. Só que depois, na hora que der ruim, que eles perderem lá um Jeep Compass, coisa e tal, eles vão em cima da empresa. Será que essa empresa de R$80 vai pagar o carro para ele? Temos 2 ou 3 empresas que eu sei naquela rua famosa, aquela rua comprida lá no Valqueire. Tal de Intendente Tal Magalhães. de Intendente Magalhães, que tem uma empresa que atende ali, que está com uns 2 ou 3 processos por conta disso. Por carro de fazer carro, carro da ABO, vistoriador. A galera não é treinada legal como tem que se treinar. Se vende um serviço muito barato para ganhar na quantidade. Não qualifica a galera, entendeu? A galera tem que ser qualificada, a galera tem que botar a galera para estudar, vai para uma empresa de funilaria, faz um curso numa empresa de funilaria, vai para uma colometria dessa da vida, vai entender sobre pintura, vai entender sobre prime, para poder avaliar um carro. Hoje eu consigo olhar um carro e ver se um carro foi repintado ou não. Eu acredito que o Felipe deve ser na mesma pegada, que ele está no meio disso, entendeu? Ainda tem outro, o cara tem que ter integridade, né? Moral, porque o cara pode se vender. O próprio historiador. Abre o Google aí, vê vistoria cautelar, vê quantas Aí empresas o cara não abrem. tá comprando uma vistoria, ele tá comprando um laudo. Ele tá comprando, E aí o cliente que tá comprando o carro naquela determinada agência fala, tem laudo cautelar, tá aqui o laudo cautelar. É um laudo cautelar que existe até laudo cautelar hoje que são induzidos, né? Na verdade, retira alguns campos do laudo cautelar para não aparecer uma análise de pintura, alguns itens, Até né? porque a foto é difícil de você mas o laudo ter tá uma aprovado. percepção pela foto. Então, Mas o laudo tá o aprovado. cara pode conduzir o laudo de maneira a fazer com que tudo esteja regular. Então é até uma dica pra galera aí, uma né? dica importante, você que está comprando um carro, você... o vendedor, vamos para um case real, né? Prática. Eu tô comprando o carro do Marcos e o Marcos fala, olha, Felipe, eu tenho o laudo cautelar que eu paguei para te atestar que esse carro é bom. Cara, se possível, contrata você, uma empresa da sua confiança, de quem você já acompanha o trabalho. A empresa. Paga, cara, paga 200, 300 reais e fica com uma segunda prova, por mais que até o Marcos esteja de boa fé, cara. É uma negociação que hoje qualquer carro é 40, 50 mil reais. Então, paga uma outra empresa que você contratou, porque se ele fez a sacanagem, aí o outro camarada vai descobrir a sacanagem. E se ele não fez, você tem os dois, dobrou os meios, né? Já que ele já fez. Pra você não correr risco de repente, não, tem aqui o cautelar, mas o cautelar foi mandrakeado. E é um custo tão baixo em relação ao problema que tu pode ter lá na frente, né, cara? Há um pouco tempo eu tive um cliente de outro estado, tem muitos clientes de outro estado. E, na verdade, quando eles contratam a vistoria cautelar, a gente acaba entregando mais do que uma vistoria cautelar. Ele quer que filme o carro, ele quer que a gente ligue os faróis, ele quer que a gente abra o teto solar, quer que a gente ligue o painel para ver se vai ter alguma luz acesa ou não acesa, quer que ligue o motor. Aí, dentro da vistoria cautelar, eu faço, meu vistoriador faz, mas aí eu cobro um pouco mais. E tinha um determinado cliente, claro que ele sabendo que isso não está envolvido dentro da vistoria cautelar, e nós não temos responsabilidade nenhuma para isso. Isso fica com um bônus para ele porque ele pediu e eu faço, tanto que eu não envolvo o laudo cautelar. O laudo cautelar, a vistoria cautelar vai o que tem que ser, que é de praxe, que é uma normativa de todas as empresas de vistoria cautelar. Ok? Então, leva. Isso aí eu faço uns vídeos à parte, encaminho para ele. Ponto final. E aí um rapaz de Santos, interior de São Paulo, estava comprando um Fusion Titan 2017, aquele mais top e complicado Fusion, em Copacabana. Parabéns pela coragem, amigo. E Copacabana. Cobrei 350 para ir em Copacabana, fazer a vistoria cautelar com análise de pintura e um vídeo que ele queria que fizesse com os faróis acesos, farol de neblina, e queria que ligasse o som e abrisse o teto solar. E aí, praticamente fechado. Aí, geralmente, eu peço para pagar antes, é um serviço que tem que ser pago antes, ou no mínimo 50%, porque na hora que quando você
traz o resultado para o cliente. Se o carro foi um não conforme, o cliente, não, você não aprovou o carro para mim, eu não quero te pagar o laudo, não. Porra, tá de sacanagem. Eu não quero te pagar a vistoria. Já escutei muito isso, né? Mas aí agora é pago adiantado, não tem jeito. Não quer pagar, não tem vistoria, contrata ali, vai. No Google tá cheio de gente para fazer vistoria. Para trabalhar de graça é melhor nem sair de casa. Aí ele foi, me passou tudo fechado, ele já tinha mandado a documentação em PDF para mim, para abrir a ordem de serviço, tudo bonitinho. E daqui a pouco ele vai e passa o zap. Ô Zeca, tudo bom? Falei, tudo bom. Olha, tá confirmado, o menino vai estar lá fazendo a vistoria 13h30. Não, Zeca, olha só, eu não vou fazer mais a vistoria contigo, não. Achei uma empresa que está oferecendo o mesmo produto que você está me oferecendo. Inclusive, ele vai fazer mecânica para mim por R$220. Aí eu falei, olha, eu não consigo melhorar, porque na verdade nós começamos a negociação com R$400. E já tinha dado uma chorada. Já tinha dado uma chorada. O vistoriador estava ocioso, né, da empresa. Falei, vamos fazer por 350. Fechamos. Só que ele arrumou 220. O que eu vejo importante ali para ele na hora da negociação é o valor. Não é a importância da vistoria, o que vai trazer para ele. Eu vejo que é o valor no bolso dele. Que 220, a outra empresa prometeu mundos e fundos. Será que a outra empresa vai dar a garantia que eu vou dar para ele? Se a outra empresa fazer a vistoria no carro dele, falar que o carro é bom e o carro for um carro ruim, como é que funciona isso? Então hoje, o contratante, o comprador do veículo, ele tem que saber se o que importa para ele naquele momento é o valor agregado ou o que está no bolso dele, o que ele quer pagar pelo serviço. Entendeu? Mas isso aí vai ter, isso vai ter em todos os mercados, não tem jeito, né? Entendeu? O cara que só quer preço, só quer chorar preço, e ele vai levar gato por lebre, não tem pra onde correr. Agora, voltando aos assuntos das agências, eu não consigo entrar nas agências porque o meu preço é bem diferenciado. Por mais que eu consiga fazer um preço diferenciado para eles, por conta de volume, eu não consigo entrar. Porque tem um cara lá vendendo a 80, lá, foto sobre foto, tem um outro que vende a 120, que dá mais um negocinho, mais o outro. A Visão Total não consegue entrar nas agências, mas a gente consegue entrar em concessionárias. Concessionárias trabalha sério. Só entra o carro, só faz a vistoria cautelar na concessionária se o carro só entra para negociação se o carro for íntegro. Se tiver qualquer tipo de apontamento, esse apontamento é levado ao gerente, o gerente avalia na hora se há condição de ficar com aquele carro, se avalia se aquele carro tem condição de entrar para a oficina para ser reparado novamente por conta deles, para depois ser revendido. Senão não entra, não tem jogada, não tem parada errada. Por isso que a Visão Total hoje ela está dentro de concessionária, que a parada é séria. Boa, boa. Eu acredito que até existam, né, agências que talvez trabalhem de forma mais íntegra, com mais transparência. Não, eu trabalho para algumas sim, e tudo mais, mas grosso modo a gente sabe que tem muito... Trabalho para muitos... Os caras não querem revelar todos os detalhes. Né? Não trabalho para muitos, não. Eu trabalho para poucas, e das poucas que eu trabalho, já salvei eles de muita enrascada. De muita enrascada. Principalmente negociação de carro de porta de loja. Carro de porta de lojas, chegou lá o fulano, gostou daquele carro, quer dar aquele carro. Meu irmão, é problema. É problema. Inclusive, eu acho que a avaliação... A agência, ela se preocupa muito com a margem, né? O cara chega lá, tu chega com o carro, o cara nem anda no carro. O cara, ele joga tão para baixo, ele faz uma avaliação tão ruim no teu carro, em termos de preço, que ele nem anda no carro. Né? O cara chega lá, não, olha assim, o quê? Esse carro aí, aí o carro é 40 de FIP, ele 20 mil que a gente paga aí na Tipo, ele já desconta tudo que puder. Só que ele não pensa, de repente, no problema... Não. Aí aceitou 20, ele bota o carro pra dentro, mas não se preocupou com nada. Com documentação, com adulteração, com coisa desse tipo, né? Eu já peguei carro blindado dentro de agência, quando eu cheguei pra vistoriar, eu olhei assim, aí brincando, né, com o gerente, falei, esse carro é reprovado. Que isso, Zeca? Reprovado. Por quê? Esse teu carro é blindado? É blindado. Não tá no documento. Olha o documento. O documento não tem blindagem. Como assim? Eu falei, vocês quando compraram o carro não viram? Não tem blindagem. Isso é reprovação. Mas por que reprovação? Sai com esse carro na rua e leva uma blitz. O carro não está regulamentado, velho. Tem que estar aqui blindagem no documento. Esse carro é um não conforme. Por conta do documento. Ele, caramba, tem que falar com fulano, ele não viu isso, o carro está aqui dentro. Falei, vocês têm que regularizar, que vocês não podem vender esse carro assim, não. Pepino, não, coisa e tal, deixa que a gente vai regularizar. Será que regulariza?
Pepino. É fogo, né, cara? Pepino danado. Bom, o Zeca trouxe umas imagens pra gente aí, né? A gente é rapaz. curioso, vamos... Tipo, ali tem uma Kombi e tá dizendo que tá não conforme e ele vai explicar pra gente aí o porquê que tá não conforme. Vai ter as imagens, mas antes da gente passar as imagens, Felipe, vamos falar daquela que sustenta, que a gente tá aqui hoje por causa do patrocínio dela, né? O Felipe vai falar um pouquinho aí do nosso patrocínio. Você aí que tá com seu carro desprotegido, meu amigo, não dá bobeira. Não dá bobeira. A gente vai deixar na descrição aqui o link da PVS Brasil, né? Vai ter uma equipe lá pronta para te atender. Os camaradas estão no mercado desde 2008, é uma associação, né? Eles trabalham com proteção veicular, que é uma forma mais acessível de prover ali a segurança do seu veículo e diversos outros serviços que vêm junto, né, da proteção veicular. Então você tem assistência 24 horas, você tem assistência residencial, você tem uma série de coisas. Então procura lá que você vai ter uma condição especial. Fala que é inscrito do nosso canal, fala que você curtiu lá, que está apoiando, que está gostando, que você vai ter uma cotação diferenciada e vai poder proteger seu veículo com valor baixinho, beleza? Então, a PVS Brasil é hoje a maior associação de proteção veicular da América Latina. Então, já aproveita, faz a cotação, dá uma olhadinha lá no contrato, nos benefícios todos, nos valores da cota de participação em caso de acidente, valor para terceiro. Olha as minúcias da coisa. Eu estou te orientando a olhar o detalhe. O detalhe. Por quê? A gente não quer te enganar. A gente quer trazer o que é de fato importante para você não ser surpreendido. E aí, até se você tá com seu carro protegido em outra empresa, seja a seguradora tradicional, seja uma cooperativa, uma associação, dá uma olhadinha no seu contrato. Eu sei que eu sou também consumidor e eu já assinei muita coisa sem ler. É normal isso. São as letrinhas pequenas. As letras Exatamente. miúdas. Mas dá uma olhadinha, eu vou te dar uma dica agora aqui. Olha que em caso de colisão, quanto você precisa pagar para reparar o seu carro e o carro do terceiro. Faz só isso. Vai lá no seu contrato. Ah, eu tô na cooperativa tal. Eu não tô falando mal de ninguém, só quero que você vá lá e olhe. Se eu bater com o meu carro, quanto que eu pago? Ah, pago 10 mil reais. E aí depois você faz uma cotação no telefone que tá aqui e vê assim, se eu bater com o meu carro, quanto que eu pago? Entendeu? Então você olha, não olha só o valor da mensalidade, gente. Eu tenho carro também, meu carro tá protegido. Não olha só o valor da mensalidade. O valor da mensalidade é uma das coisas. Olha, o tempo que essa empresa tem no mercado. Olha, quanto você paga em caso de colisão. Se você bater num terceiro, quanto você tem que pagar. Se você for ressarcido, se existe algum desconto. Tive meu carro roubado, vou ser ressarcido. Quanto que eu vou receber? Ah, é 100% da tabela, mas vai ter algum desconto? Ah, vai descontar multa PVA, beleza. Mas vê se não tem um tal de fidelidade de tanto tempo. Vê se não tem depreciação por A, B, C e D. Então, dá essa revisão aí no final. Seja feliz. Independente de estar com a PVS Brasil, que nos ajuda aqui, ou não. O importante é você saber o produto que você tem aí. Beleza? É isso aí, galera. Então vamos embora. Zeca vai mostrar pra gente agora por que essa Kombi deu como resultado no status ali não conforme. Essa aí é uma Kombi, né, coitado do comprador, né? Ele tava ali com o dinheirinho dele, juntou tanto tempo. Era uma Kombi que ele ia levar pra roça, né, lá para poder carregar lá os parentes, pra igreja. Tava num precinho bem acessível, um precinho bem bacana. E aí o tal do amigo, do parente, falou: leva essa Kombi pra fazer uma vistoria, cara. Pô, ela tá estranha, que não sei o quê. E aí ele levou para fazer a vistoria. Aparentemente, né, também até pelo estado da Kombi, né, vê que a gente tinha ali várias reparações. Meio zoada essa Kombi. Tava meio zoada, mas ele sabia disso tudo. Então, mas o problema maior, aqui ali a numeração do motor, tá, gente? Tá ali a numeração do motor, tava até direitinha. Tava conforme. O problema maior é isso aqui, ó. Olha lá. Não sei se vocês conseguem ver, né? Ali. Uma solda aqui, né? Isso aí. Ali, ó, houve uma plástica, né, o Felipe? Transplante ali. Houve ali um transplante feito com ambulância e tudo, né? Que isso? Ali foi um chassi de uma outra Kombi que entrou ali. Houve ali um transplante. Isso assim tá limpinho, gente, porque ali a gente jogou um desoxidante, porque tinha aspecto que houve o transplante, mas ali tava tudo pintadinho, tava com prime, tava bonitinho. Tava maquiado, vocês né? desconfiaram disso aqui e aí colocaram um produto para que revelasse esse carro cenário, aí, né? até mérito meu, foi eu que fiz ele. E aí a gente desconfiou, a gente trabalha com desoxidante, até um produto até que a polícia trabalha, né? Polícia Civil e tal.
e a gente também tem acesso a esse produto. Não é um produto que se acha fácil no mercado, tá? Então a importância de tu mostrar isso aqui, Zeca, é exatamente isso, né? Às vezes isso aqui tá tudo maquiado ou por uma pintura, alguns pelo carpete do carro, e aí você consegue enxergar somente a numeração. E olhando a numeração, parece que tá ok. Não, a numeração né? é padrão. É boa. A numeração é padrão, porque tirou de uma outra Kombi e houve o transplante ali e houve a solda. Mas aí a pessoa que é leiga não consegue ver esse entorno, né? Não consegue. Pra galera entender, quando que, Tá vendo o trilho quando do que banco? aconteceria uma situação dessa? Você tem uma Kombi que você tem um documento. Ela é documentada. Não é uma Kombi não, né? Não pode ser um carro qualquer. E ele é documentado. Ele existe, tá lá, só que ele tá todo cacarecado. Um exemplo, ele tá todo ferrado de lataria. E aí você adquire um veículo sem procedência, como por exemplo, um roubado. Que E a aí carcaça tá boa, que a o carcaça motor tá tá toda bom. filé, tudo direitinho. Você vai lá no teu que tá ferrado, corta lá o chassi e transplanta, por isso que a gente tá falando transplante, né? Tira aquela parte do número e joga aqui no outro carro, depois maqueia, dá uma tintazinha ali por cima e passa a bola. Então isso é crime. A verdade é essa, isso é crime. Mas tá aí, você precisa saber que isso existe porque você pode se deparar com uma situação dessa. E como que você vai descobrir na hora de comprar um carro? Fala aí, você sabe que você... Eu ligo pro Zeca agora. Você sabe avaliar uma situação dessa? Não, e aí você tá comprando um problema. Passa mais outras fotinhas aí pra gente ver uns detalhezinhos bem grotesco. Plaqueta, isso aí geralmente é a etiqueta ETA, né? Na Kombi traz uma plaqueta também que estava pintada ali, estava escondendo. Naturalmente a numeração já não era dela mesmo. Olha só, 2 números de vidro de chassi no vidro. Já viram isso? Fizeram com prego ali, cara. Olha lá, ó. Ali traz 2 números. Essa tá bem grotesca mesmo, né? Essa o cara foi amado. Por quê? Porque era o vidro da Kombi mesmo, aí o cara de fez cima era outro. original, e ele mandou esse aqui. Aí como ele fez um transplante que tinha outra numeração do Meteu chassi, o mandrake ali. aí meteu ali Nem lixou, não fez nem com eu ácido. acho que ele fez, não fez não. Não, fez no A prego. máquina de furar e tal, ele fez a numeração. Caralho, ali, modo ó. bruto mesmo, mano. É isso aí. Tem mais alguma Caralho. coisa ali? Um motorzinho e tal. Ah, rapaz. Aqui é outro. Opa, Renegation, carro novo, Renegade olha aí. Esse também, carro aí Dá pra ser zoado esse carro? Dá pra ser. Então tem muito risco na rua aí, porque tem muito desse. E geralmente os carros velhos, né, os carros mais antigos, a galera faz adulteração e manda pra roça. Porque a roça não tem fiscalização, não tem polícia, não tem nada. Eles fazem e vendem lá. Eita, Barato pro roceiro. só precisa Tá? andar, não precisa Exato. de documento. Essa Kombi ainda tinha um documento verde ainda, não tinha os outros, porque Jesus. estava devendo não sei o quê. Muita história, tem que ver as histórias que eu escuto. Esse Jeep é um Jeep Renegade 2017, ele estava sendo negociado, uma agência estava vendendo ele, e ela comprou de uma concessionária. Não vou falar nome, porque isso aí acaba trazendo talvez um dano Sem maior estresse. a amigos do veículo e para visão total Sim, baixada. sim. Então é um carro que saiu de uma concessionária, Aham. e aí quem comprou foi a agência, deve ter comprado aquela no lote, né, e Revenda. tal, revenda. Revenda. Se agora- a concessionária vendeu pra agência, já significa que ela não queria vender pro cliente Ela final lá, atravessou, né? ela, é aquela avaliação que ela falou, não me interessa. Houve falha do vistoriador, houve várias situações aí problemáticas. Essa eu fiquei curioso, vamos lá. E aí você pode passar ela, que ela Parece ser um carro bem inteiro, né, cara? bem, o carro era top. Já tá diferente da Kombi, né? A Kombi a É, gente já não. via ali por fora, mas esse ó. aqui tá bem Olha o bonito. veneno aqui já no chão, já diz alguma Chassi, coisa. Chassi, a zebra Ali, tá... ó. Aí, olha o Opa! chassi da criança. É um carro 2017. Olha o estado do chassi da Jeep Renegade. É porque, na verdade, eu era para ter trazido uma foto padrão para a gente jogar em cima para ver uma diferença. Mas um carro 2017, um Jeep, ele não tem essa oxidação, cara. Ele não tem essa oxidação. Aí fomos lá pro trabalho de jogar o produto de oxidação. Desoxidante, exato. Aí eu mostro a foto ali da torre do amortecedor, ali da coifa e tal. Estrutura super íntegra, né? Lá, calafetação ainda original. Na verdade, eu estou mostrando que o mercado está aí, as coisas estão acontecendo. Aí é um chassi. Um chassi depois com o desoxidante. Você vê que o alinhamento... Geralmente os números têm que ter um alinhamento. Eles têm que estar certinho, tem que estar no mesmo padrão. A parte de cima aqui, de baixo... Não, tu vê que o alinhamento... Aqui, ó, ele teria que estar aqui embaixo. Entendeu? A gravação, aqui, ó, tu vê que tem uma perfuração
Aqui, no caso, a numeração acho que é sextavado, né? Porque a gente tem ponto a ponto, ponto sobre ponto, sextavado, e existe um outro tipo de gravação. Mas aí você analisa a base. Nós temos que analisar a base, é onde foi feita a gravação, e a gravação. A base, o que vocês acham da base? Essas marcaçõezinhas. Toda limada ali. Exato. Foi lixada. Rolou né? uma lixadeira ali bacana? Rolou, com certeza. Então. Eu olhando aqui pros números, eu aprovaria. Então, exato. Mas agora tu me chamou a atenção para algo que aqui é a marca do lixamento. A base, exatamente. Mas isso só aparece depois do desoxidante. Depois que limpa. Depois que limpa, a gente tira toda ali. O prime, tinta, a gente tira toda a maquiagem, o pó, né? O pó de maquiagem e aparece. E aí a foto seguinte, eu não sei como é que vocês botaram a ordem aí. Eu mostro aí a mala do carro. Outra parte da estrutura traseira, né? Ali, a longarina perfeita. Ali vocês veem que tem o Equate, né? Que é a tinta antes do prime que vem, tá selando ali. Ali aquela afetação. Vendo que os parafusos não foram mexidos na longarina. Tudo certo. Tem ali uns fala Equate, outros fala Ecoat, né? Que é a tinta que banha o carro antes de levar pro prime, né? E temos... Pra mim mostrou como Só se veio fosse essa. a última. Não tem mais foto. Vou abrir aqui de novo e vou seguir. Abre aí, porque tem uma ali interessante. Essa eu deixei de baixar, mas... Tu não deve ter baixado, não. Não sei por que não veio. Tem uma ali interessante que eu registrei o fundo. Eu acho ela de novo. O assoalho. Vai lá no Facebook e pega. E aí, enquanto... O fundo que você diz, o que? A parte... porque tem a perfuração, houve a lixadeira. Se houve a lixadeira, eles desbastaram a chapa, afinou a chapa. Na hora da perfuração... marca para baixo, né? Marca para baixo, só que para baixo eu descobri o número do chassi. O original. original. A marcação do antigo. Não tá lá na postagem mesmo, não. Eu tô na postagem aí, ó. Não foi. Não subiu não subiu na tua postagem ela, não. Mas entendi o que ele falou. Quando ele olhou por baixo, né, do carro, ele conseguiu ver a marcação de quando gravaram o original. Exatamente. Então ele teve... Ficou marcado, né? Ficou. Eu queria mostrar isso pra galera entender como é que a gente descobre as coisas, que é um trabalho mesmo de investigação. Se tu achar aí no porque celular, a gente... não é fácil. Não é fácil, não. Não, de fato o cara precisa entender, o cara precisa ter conhecimento técnico que na verdade, a população, a sociedade não tem, cara. O cara que roda aí normal, o cara que é usuário do veículo, ele não tá apto para isso, então para ele entrar numa roubada é muito fácil. Então, o que aconteceu com esse carro? Esse carro possivelmente tinha um carro frio ao lado e um carro quente. Esse cara, ele não fez a proteção APVS, tá? Foi roubado. Ele foi roubado ou achou o carro, ou ele fez uma colisão que ele não tinha dinheiro para recuperar o carro. Tá? O que ele fez? O colega trouxe um frio, botou do lado, e ele fez o transplante de tudo para o carro frio. Ele trouxe vidros, ele trouxe motor, ele trouxe tudo. Esse carro a concessionária era uma concessionária da própria marca do carro. Ele trocou as etiquetas Zetas, foi pedido as etiquetas Zetas, foi botada a etiqueta Zeta no lugar, no padrão. Numeração de motor não tinha não tinha um sinal de nada. Sinal de nada, não tinha nada. Era o número do motor mesmo do carro. Então ele trouxe todo o carro quente, que era o carro que colidiu, que não fez ali a proteção, enfim, e jogou no carro frio. Ele esquentou o carro frio. Qual era o único item que ele não conseguia trazer do outro carro? Ele não conseguia. A etiqueta ele colou. Além do chassi, no caso. Os vidros, ele trocou os vidros, porque ele não lixou. Os vidros eram perfeitos. Tirou o vidro e jogou. Estamos falando em ponto de identificação, tá, galera? São etiquetas Zetas, são chassi, numeração de motor e vidros. Temos que ter pelo menos 4 vidros com a numeração, que é o VIS, que são números, letras e números, né? Que tem que ter ali, são 8 dígitos alfanuméricos, onde traz letra e número na gravação do vidro, que é o final do chassi. Então ele trouxe os vidros do outro carro, ele trouxe tudo. Ou ele trouxe o motor completo ou ele trouxe o bloco. Qual era o único item que ele não conseguia trazer do outro carro e botar ali que não levantasse suspeita? O chassi, né? Matou o chassi. Aí o que ele fez? Pinou. Remarcou o chassi. Foi onde a gente pegou.
Documentação, placa, a gente lê placa, a gente lê QR Code de placa. A placa tem que estar amarrada junto ao documento e ao veículo. Na placa traz o chassi, traz a numeração do cor, traz o primeiro licenciamento. No QR Code da placa a gente descobre muita coisa. A gente descobre o posicionamento da placa, se ela é traseira ou dianteira. Vocês sabiam que a placa colocada errada, a dianteira colocada na traseira e vice-versa, dá multa na rodovia federal? 5 pontos na carteira? Não sabia nem que agora com essa placa nova tinha essa distinção. Tem essa distinção. A gente pega direto placa trocada, pede o cliente para trocar. Quando o cliente está lá, a gente pega o mesmo, troca. Tem placa dianteira e placa traseira. E elas têm que estar na dianteira, tem que estar na traseira. E elas têm que estar ativas. A gente consegue saber isso? Não. De alguma forma? Só eu. Vai ter que perder esses 300 reais. Não, consegue sim. Baixa o aplicativo Vio. Qualquer smartphone, iOS, Android, você baixa o aplicativo Vio e o Vio te dá a possibilidade de você ler o QR Code do documento do carro e da placa. E ali você consegue ter todos os dados do veículo. Dica importante. Mas esse Vio, ele é um aplicativo. Mas ele é um aplicativo só para ler o QR Code ou ele é um aplicativo... Só para ler isso. A Polícia Rodoviária usa ele, Detran e a gente. Vio. Boa, hein? Entendeu? Vou baixar depois para testar. E aí você lê e você descobre se a placa está errada. Polícia Militar não. Rodovia Federal. Passou, a polícia te parou, eles já vão lá com o telefone celular. Pum. Chefe, placa trocada. Chorou. Atuação. 5 pontos na carteira e uma multinha. Então esse carro lia a placa, tá? Cara, tudo. O carro, eu tenho um Rios dele, falo quase deu o aprovado. Mas por conta de um detalhe, ele dançou. O carro foi devolvido à concessionária. E acertaram lá as pontas. Isso aí, pipinaço. E aí todos depois saíram... Agora, eu não ganhei um aperto de mão. Não, ficou aquele mal-estar do cara que está comprando, mas a preocupação do cara da agência, com o que ele ia fazer, mas ao mesmo tempo ele estava assim meio que tranquilo, porque ele tinha comprado o carro numa concessionária, e a concessionária tinha a sua responsabilidade, mas criou ali, ficou um clima tenso ali. No final de tudo, foi dado o laudo, tudo, o cara nem me deu um aperto de mão, nem um agradecimento. Agora vamos mostrar aqui um caso que você coloca aprovado com restrição, né? Pra gente tentar identificar qual foi essa restrição. Será que isso aqui é um caso que tu consegue lembrar para mostrar pra gente? Deve ser esse pepino aí, ó. Isso aí é mala. Fizeram um reparo na Exato, uma colisão traseira, houve um reparo ali no painel traseiro. Não trocaram o painel. No meu modo de conhecimento, muitas das vezes, talvez é preferível trocar a peça, não repará-la. Agora, o problema de trocar a peça, quem é o funileiro que vai fazer? Ele tem esse entendimento? Ele vai cortar esse painel no ponto certo? E tem outra, o cliente quer pagar o preço do serviço correto. Exatamente. Ele quer pagar um bom funileiro? Às vezes ele é tralha. Ele mesmo fala, não, irmão, dá um jeitinho nisso aí. Olha lá, 1005 microns. Porra, jogaram 1 quilo de massa aí. Muita massa ali, levou fogo. É a tampa da mala, né? SW4, tampa da mala. Ali, ó. Muita massa ali. Acho que a medição da Toyota, eu acho que é 180 microns. 100 e pouco. Eu devo mostrar ali alguma coisa depois. Ali, ó. Ali é o indício que a tampa da mala foi retirada. Marcas de ferramenta no parafuso. São indícios. Ali, na verdade, quando a gente começa a abrir a investigação, você começa a buscar, o próprio carro denuncia. O próprio carro te leva ao problema. E começa. Aí a gente tem que começar a desmontar. Então vale lembrar, galera, né? Como a gente colocou. Aí vocês vão dizer assim, pô, mas se vai comprar um carro seminovo, não vai ter marca de ferramenta? Tudo isso aqui é para você tentar identificar a boa fé. Porque às vezes você tá pagando o valor FIP no carro, ou até acima da FIP, e o cara tá te falando, não, esse carro nunca levou uma batidinha, nunca levou uma colisão. E aí a importância é que você acaba esclarecendo esses pontos. Né? No início eu falo que as portas, tampa de mala, capu, e não faz parte da estrutura, né? Mas a tampa da mala, se ela foi mexida, não houve uma colisão e não foi na estrutura, não foi no painel. Ninguém arranca a tampa da mala. À toa. Quem é o louco que chega e não vou tirar aqui hoje, que eu vou limpar. Vou desmontar a tampa da mala. Aí isso aí já é por baixo do carro, muita oxidação, né? Aí isso aí já é ali, ó. Eita, balança da criança aí. Tá vendo? Ali eu como faço ali um pouco da parte mensal, foi o cliente que me pediu. O cliente provavelmente de outro estado. E ele falou, Zeca, pô, dá uma olhada por baixo do carro e coisa e tal. Como foi feito lá na empresa, no Auto Center, lá eu tenho acesso a elevadores, fica mais fácil de fazer. E ali eu mostro a longarina traseira, um carro muito oxidado. E passou todas as fotos? Esse aqui foi.
Esse Aí deve ter sido ele. a restrição aí nesse caso, Zeca, foi por conta desses É, apontamentos. Ele foi aprovado, mas eu criei uns apontamentos para o cliente poder ver o que realmente tinha o carro. E não, o abalo estrutural ali não compromete ali o veículo. Aham. Né? Aqui, por exemplo, é uma vistoria aprovada. Vamos. É um ver carro se- totalmente íntegro. Só em passar aí as fotos, um carro de concessionária que o cliente estava comprando lá. Legal do cliente, mesmo comprando a concessionária, ele pediu para fazer a vistoria cautelar. Um carro muito íntegro, vocês vê lá fechamento lá do parafuso, lá com o EcoAT, né, tudo direitinho, muito íntegro. Ali Etiqueta. a etiqueta de cinto, para ver se de repente o airbag não abriu. Quando que você sabe que o airbag abriu numa colisão? Que o Fala, cinto- Filipe. O cinto trava, né? E aí tem que E trocar aí o tem que cinto. trocar o cinto E esse cinto é comprado aonde, Felipe? no ferro velho de outro carro. E qual é o ano que vem ali, geralmente? Ah, aí só Deus sabe. Pode vir então. qualquer um, é loteria. Então, Ou geralmente... até mesmo se ele for comprado É. novo na autorizada, ele vai Vai vir com vir uma com a data de data- fabricação mais nova do que a data do carro, né? Com certeza. Se é um carro ali, E aí ó, já dá um indício. ali é um carro 2019, ele possivelmente ele é 2019 e 2020. Todas as etiquetas, validade de peça, que a gente analisa isso também, farol, aqueles papelzinhos que ficam dobrados na tubulação, tudo ali é fabricação. Meu carro é 2020, não. Tem duas cabeças, 2019 e 2020, tá ali, ó. 2019, uma foto bem tirada. O E fotógrafo aí, foi se bom. tivesse aí 2022, eu ia falar, pô, irmão, como é Esse que... airbag abriu. Aí vamos lá, o se cinto o- foi trocado. Se o airbag abriu, o que que tem? Colisão. Frontal. Com Vamos- desaceleração Vamos lá ver como é que foi essa colisão. Vamos ver essa deformidade lá de alma, de painel. Aí começa. Então, o bom a gente salientar que não é só. Isso aqui não é só uma informação que já vai dizer tudo, mas ela vai te dar um belo indício, né? caminho para você percorrer. Muita coisa. Tem Boa. mais. Etiqueta. A gente abre ali o cofre do motor. O cofre do motor é um delator. Quando você abre, aí tu já vê etiqueta ETA. Cadê? Vai tirar a etiqueta ETA? Já mexeram na torre de amortecedor. A etiqueta ETA é a torre de amortecedor ou ali paralama interno, que também faz parte do conjunto de longarinas. Tirou, aí tu começa a olhar. Ih, paralama interno foi mexido. Ih, torre foi ressoldada. Calafetação não é mais original. Quando tu entra por baixo na caixa de roda, quando tu mete a iluminação, A marca da as criança minhoquinhas lá, ó, que o pessoal não dá nem acabamento. todo ponteado. Torre de amortecedor faz parte da estrutura do carro, do conjunto de soldagem do carro, fortalecer a estrutura. Aí vamos fazer Nosso objetivo aqui é educar e é claro, né? O Zeca tem que sobreviver, mas ele vai ajudar aí o nosso ouvinte que... Deixar uma dica? Vamos... Zeca, o camarada hoje ele vai comprar um carro. Vamos dar um passo a passo para ele não se estrepar. Vamos dizer que ele não tenha recurso para pagar aí. Ele vai ter, mas no final vamos ajudar ele. Qual seria o passo a passo que você daria? Já deu uma dica do Viu, né? A gente tá dando várias Não, dicas a soltas, primeira mas dica vamos- que eu vou dar é seguir esse cara lá no Ah, Instagram, porque lá ele dá dica pra caramba. Tem muito... Pô, eu falo com o pessoal quando me contrata, conhece esse trabalho? Não conheço. Vai no meu Instagram, lá tem Isso. muito conteúdo. E na Já deixa verdade, teu Instagram pra galera aí. visão total baixada. Se botar na busca da lupinha do Instagram, né, onde a gente faz a procura, bota vistoria cautelar. Vai estourar logo visão total, é a primeira. Que isso? O cara mandrakeou, Faz o teste aí, mano. você já segue, né? Cara Se botar mandrakeou. vistoria cautelar, Papudo, faz o teste aí que tu não segue ele não. faz aí, Vê se é de Papudo. verdade. que- Abre aí, na Escreve lupinha, aí, vistoria cautelar, vê se vai aparecer a vê do se cara. vai aparecer primeiro. visão total baixada. E aí eu dou muito conteúdo pra galera, eu tenho amigos vistoriadores que me ligam. Zeca, ó, eu quando entrei aqui hoje, tava um amigo vistoriador, ele é do Sul, querendo pegar um material meu para divulgar na rede social dele. Porque, cara, eu dou. Eu falo, no outro dia vai subir, eu não sei se já subiu. Hã? Vistoria cautelar. Na Vê se lupinha, vai bota, aparecer aí. bota aí, na hora que ele lançar vistoria. Hã? Não, na lupinha Não, do no Instagram. Instagram, cara. É, na Lupinha lupinha do Instagram. Na lupinha do Instagram. E aí eu fiz uma vistoria de 3 ônibus, e aí a galera tem muito receio, né? Fazer caminhão, eu faço ônibus. E lá eu fiz um vídeo imenso, como é que vistoria, o que é importante, o que não é importante, numeração de motor. O ônibus, ele tem uma longarina muito extensa.
E ele é 3 travessas e ele é revestido de várias chapas. É difícil você chegar. Como eu fiz dentro de uma empresa de ônibus, naturalmente eu pedi para colocar o ônibus na vala e brinquei debaixo do ônibus. Eu e meu vistoriador, né? Brincamos, tivemos acesso, foi uma da vistoria que nós fizemos bem feita mesmo, ali que a gente podia assinar que não tinha problema. Apareceu aí, papai? É a primeira, né? Isso! É o cara hackeou o sistema. Então já Isso faz aí. você aí também em casa. Escreve Isso aí. aí, ó, na lupinha do Instagram, Vistoria Cautelar. Já Vistoria vai aparecer Cautelar. esse cara, que é a Visão Total Baixada. Isso Já aí. segue ele que tu vai ter super dicas aí durante o seu dia. E aí a galera que tá querendo também se tornar um vistoriador, quer pegar dicas, vai lá, me segue lá que tem muito material. Eu entrego direto. Não Agora- escondo nada pra ninguém. Agora entrega pro cara que Vamos tá lá, aqui no pega YouTube papel com e a caneta. gente. Pega papel e caneta Papel aí. e caneta que ele vai dar aí 3 dicas pro cara? Dá pra soltar Dá 3 um passo a dicas? passo aí rapidinho. Tá? Então vamos lá. Pro cara vai comprar o carro agora, o que ele pode... Fazer pra amenizar o drama. Dá uma olhada no chassi. Vê se o chassi teve algum tipo de reparação. Se tem uma tinta diferente. Se você vê que está descascando, está oxidando, desconfie. Naturalmente você vai ver o chassi, vai pegar com um documento, já vai ver se a numeração está legal. Está legal, não significa que o chassi é bom. Mas ali você já vê que está a numeração direitinha. Numeração de motor. Motor é mais complicado, tanto que houve o papo do Detran do Rio, e muitos de numeração de motor, né? A galera corre porque tem uma dificuldade tremenda. Mas a linha Honda, nossa, é ali de cara. Honda, Nissan, é muito fácil de ver a numeração de motor. E hoje, com o documento digital, a numeração de motor está no documento. Então você consegue bater ali a numeração do motor, se está ok. Existe também a adulteração do número do motor, mas pelo menos você pode ter conferir. Os vidros do carro para saber se foram trocados. Todo carro ele traz o VIS, que são os 8 dígitos alfanumérico. É o finalzinho do chassi que você está com o documento na mão, você vai olhar o finalzinho e você vai ver todos os vidros. Para-brisa, os vidros das 4 portas, né? E o vigia, que é o traseiro. Todos eles têm que estar com a numeração VIS. Importante você ver a fabricação. Se o carro é 2019, o vidro tem que ter a fabricação lá 19. Geralmente é um 1 e um 9 e uns pontinhos. Os pontinhos para a esquerda ou para a direita, que refere-se ao mês e o ano de fabricação do vidro. Se o carro é 19, você olhou lá, o vidro é 20, ou então o vidro é 15 ou 17, esse vidro já foi trocado. Foi trocado por quê? Uma pedrada ou uma colisão? Acende a lanterna. Acende lá, atenção, né? É. A sirene já para poder ficar ligado. E uma coisa vai levando a outra. Olhar ali o motor, o cofre do motor. Ali os faróis, olhou para trás dos faróis, já vê a validade. Pô, se o carro é 19, esse farol é 15 ou esse farol é 20, ué, o que aconteceu aqui? Colisão. Lembrando, galera, que não quer dizer que o carro é ruim, né? Mas Não, que tem não. indícios que algo aconteceu ali e aí você precisa dar uma investigada. A vistoria cautelar hoje, ela traz transparência. Na verdade, o resultado, o status de aprovado, ou aprovado com apontamento, ou não conforme, é porque existe... são normativas que as empresas de vistorias trouxeram. Mas eu, no meu modo de ver, eu trato a vistoria cautelar como uma vistoria que traz uma informação, que traz clareza na hora da negociação do cliente, que ali realmente a vistoria vai te entregar realmente o carro que você está comprando. Muita gente hoje compra o carro pelo que está vendo. Pintura brilhosa, pneu pretinho, por dentro cheirosinho, que houve uma higienização, mas pode ser um carro de enchente. Pode ser um carro que o passado dele é tenebroso, né? E aí as pessoas têm que comprar o carro pelo passado, não pelo presente. Uma dica aqui que eu vou dar e vou pedir o teu endosso aí. Você vai comprar um carro seminovo. Com relação aos pneus do veículo, qual é a quilometragem que os 4 pneus normalmente, em situações de normalidade, duram? Porque você vai comprar um carro aí, às vezes, com 1 ano de uso. E aí você chega lá, trocaram os 4 pneus do carro. Qual é a quilometragem para trocar aí os pneus do carro? Eu já vi pneu com 50 mil original. Ainda em condições de andar, sem ter atingido o TWI. O carro estava com... Já passava de 50 mil, né? Eu acho que 40 mil eu acho que entre 45 mil, eu acho que você... Com menos de 40 mil é difícil, É. né? Você precisar Se trocar. você- Só se- se o cara viver cantando pneu, dando Uma cavalo dica, de pau. aqui, ó, uma dica importante. Você acabou puxando uma dica. Você está comprando um carro e esse carro está lá com 60 mil e está com pneu 2023 ou 2020, ou 2022,
Será que esse carro realmente tem 60 mil? Na verdade, o que você vai ver muito aí é você tá indo comprar um carro. E aí o carro tá lá com 20 mil quilômetros rodados. E aí você vai ver que os pneus já foram substituídos. Sendo que, dentro de uma normalidade ali de condução, esses pneus, pneus originais ainda não teriam sofrido desgaste suficiente. Seria o contrário. Não teria sofrido desgaste suficiente. Carro com 20 mil. Teria estar com o pneu original do carro. Deveria estar. Deveria estar com o pneu original. Então ele está com 20 mil, já está com o pneu, estamos em 23, está com o pneu 22 ou 21. Trocado. O carro é 17 ou 18? Aí provavelmente deram um famoso tapa na quilometragem, né? Nós temos muito problema, mas acho que isso é assunto para outro podcast. Que a gente já adulteração. A adulteração. E já deixou a deixa aí. Então a gente vai ter que Adulteração. programar um próximo para falar sobre adulteração. No próximo vamos falar só sobre carros adulterados. Eita. E aí eu vou trazer um colega do Detran do Rio de Janeiro, que trabalha em cima de vistoria do Detro. A gente vai conversar aqui, ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele. Boa. A galera já vai estar me conhecendo. Eu vou falar dentro do meu trabalho de vistoria cautelar, como é que funciona as adulterações, o que se faz quando a gente pega uma adulteração, né? O pessoal deve estar doido aí. Zeca, pegou um carro adulterado. Vocês que vão me seguir, vocês vão ver lá moto adulterada, carros, vai ver muita coisa. E eu acredito que você está curioso. O que você faz com o carro? Você prende o carro? Perdeu o carro? Perdeu o carro, você denuncia? O que você faz? Tem cura essa doença? Vamos deixar a galera curiosa? Vamos deixar que a gente já está... Quanto tempo aí, Matheus? 1h30. 1h30 então, já. Vamos aproveitar que a gente está nesse ponto aqui. É o seguinte, já que a gente vai combinar de marcar uma nova entrevista para a gente falar sobre esse novo assunto, se você tem curiosidade sobre algum assunto que a gente falou aqui, ficou alguma dúvida, já deixa a sua pergunta, porque essa pergunta a gente não vai responder aí no chat. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer ela aqui para a mesa. Isso. Para a próxima gravação a gente vai responder a sua pergunta. Não esquece não, já pega aí, ó. Interage já começa lá, a digitar sua pergunta aí. Tira a dúvida. A gente vai responder ela para você. Isso aí, tem muito assunto aí. Tem, nossa. O negócio é extenso. Vou finalizar com uma pergunta aqui pro Zeca, que é um pepino danado que eu acho que todo mundo merece saber. Eita ferro, lá vem ele, Zé. Todo mundo merece saber. Ele. Todo mundo merece saber, porque se você cair nessa, eu acho que, tirando os casos que você pode ser preso, esse talvez seja... Não, tem os casos também que envolvem a tua segurança, né? Que nada é mais caro do que a nossa vida. Mas tirando isso, em questão de dano, eu acho que é o maior problema. Como que o cidadão comum, Zeca, consegue saber se o carro teve histórico de leilão? Rapaz, eu tava aqui, ó, me prendendo. Rapaz, o histórico de leilão sai na pesquisa. Quando a gente faz na pesquisa, nossa pesquisa hoje ela tem 3 bases de leilão, onde ela faz a varredura e ela descobre que o carro foi de leilão. E temos aquele leilão que é o remarketing, onde as próprias seguradoras fazem o leilão entre elas, não sobe para a base, as bases federais onde nós buscamos. Estou falando isso porque eu tive um problema, não foi muito sério, porque o cara era super de boa, e ele entendeu o meu ponto de vista. Eu tive a responsabilidade referente à pesquisa, tudo isso, mas depois ele entendeu. Quando eu puxei o carro para ele, fiz a pesquisa, vistoriei, o carro deu aprovado, ele negociou o carro, ele comprou o carro. Quando ele foi fazer o seguro, descobriu que o carro tinha uma passagem. Ele, na verdade, nenhuma seguradora aceitou fazer o seguro. O carro parece que tinha um bloqueio que ninguém podia fazer o seguro. E aí, nem um corretor sabia. E aí, já que ele foi na empresa, que minha pesquisa dá tudo, o porquê que não apareceu aquilo? E aí eu fui descobrir que foi um remarketing dentro das próprias companhias de seguro, que o carro houve uma perda total, só que esse carro ficou dentro da própria companhia, a companhia levou para uma oficina credenciada dela, refez, e houve ali a venda dentro deles mesmo. E a seguradora jogou para o mercado, vendeu, foi para o repasse, só que eles não aceitam mais o carro como seguradora. Sabe por quê? RNS, Registro Nacional de Sinistro. Na verdade, esse RNS é interno das seguradoras. Então, como ele foi sinistrado, ele não foi leiloado, ele foi sinistrado. Ok. A seguradora, como maneira de garantir
evitar ali certos problemas e até ter duplicidade de acionamentos em companhias e tudo mais, todos os sinistros eles alimentam esse RNS, que é um Registro Nacional de Sinistro. É bom que você fala com propriedade. E aí, o que Dá aula agora, Felipe. E aí, o que aconteceu? Provavelmente, né? Tô deduzindo pela tua dinâmica aí. Ela lançou no sistema, no RNS, ó, veículo colidiu. Veículo, só que esse veículo foi reparado e ela vendeu normal, não vendeu por meio de leilão. Só que ele foi sinistrado. E aí ela, na análise de risco, e isso se estende a todas as companhias seguradoras, eles falaram, esse carro já foi batido. Não quero. Ninguém quer. Porque a seguradora ela é covarde. Ela, olha, ela te indeniza e depois ela não renova o teu seguro. Porque ela fala, não quero você mais como meu cliente. E assim, meu irmão, análise de risco. Cada contrato é um risco ali. Eles analisam se querem ou não. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Esse carro, ele não era um carro de leilão que passou por leiloeiro e etc. Por isso que não veio na tua pesquisa. O cara ficou bem chateado, cara. Só que é um pepino, né? E é um pepino que, tipo, deveria... E aí ele foi pra uma proteção veicular na época, não sei nem qual foi que ele foi. E o que eu acho... eu acho covarde porque, assim, tem vários problemas, né? O leilão, complementando a tua resposta, você não consegue ter uma consulta pública para você descobrir se esse carro teve um histórico de leilão. Você não consegue. A consulta tem que ser uma empresa privada, igual, por exemplo, a Visão Total, tua, que tem acesso, tem meios próprios, que criou mecanismos particulares para resolver isso, para ter acesso a essas informações. Entendeu? Mas não existe uma consulta pública, porque, tipo, pro Detran, esse carro ele não tá inviabilizado de circular, ele pode circular. Só que pro mercado, esse carro ele é um carro de maior risco, que sofre uma depreciação de mercado. Hoje você não compra um carro... Se você comparar dois carros, né? Esse tem leilão, esse não tem, pode estar idêntico. Esse aqui vale pelo menos uns 30% a menos do que o outro. Agora, esse carro ele foi feito na concessionária, que a reparação dele estava... Foi bem feito. Na verdade, a própria seguradora que fez, e elas fazem em oficinas referenciadas, são oficinas boas, entendeu? São, porque a gente viu que tinha reparação, foi até a parte traseira. Mas estava dentro do Estava dentro, na verdade foi assoalho, caixa de estepe, e a oficina ela fez o corte nos pontos certos de corte, entrou uma caixa, um assoalho de estepe, tanto que esse carro, na época ele tinha sido aprovado, eu acho que só entrou, não me lembro bem, se ele entrou um aprovado... Com apontamento. Não, um aprovado com observação, porque a gente pode fazer o aprovado só com as observações, sem botar o amarelinho. Entendeu? Não me lembro se ele levou o verdinho ou levou o amarelinho, mas foi muito... Aquela afetação era original, velho. Acho que era um Honda. Aquela afetação era original. E aí tem muito assunto. Tem assunto de leilão. A galera me pergunta o que eu acho de carro de leilão. Carro de locadora, e aí? Eita, locadora é carro de locadora. Carro de locadora é outro pepino, né? O camarada ainda tem coragem, tem algumas revendas aí, e aí, meu irmão, eu não tenho papo na língua nessa hora, que o cara chega e fala, o carro é o único dono. Só da locadora e da agência, né? O cara comprou da locadora e da agência. O carro foi o único dono, só teve um dono. Qual era o dono? Localiza. Porra, irmão, tá de sacanagem. Quanto CPF rodou ali? Tá de sacanagem. Mas, infelizmente, assim, a gente que é consumidor também, né, cara, precisa se atentar, porque tem muita covardia. Carro de locadora traz procedência na hora da compra? Precisa fazer vistoria cautelar? Pô, claro, carro de locadora bate. Carro de locadora... Talvez não vai ter problema de documentação, talvez, né? Não, documentação não. Eu faço muita vistoria para carro de locador. Eu faço vistoria para galera que compra carro de locadora, né? E aí nós temos aqui na Baixada, temos ali tem uma base grande da Localiza. Uma base ali que centraliza ali carros vários do Rio de Janeiro todo. Isso. Eu faço muita vistoria ali. Pego cada braba ali. Ali não, mas eu já peguei um carro de um cliente que ele comprou de uma outra pessoa, que essa pessoa comprou da locadora. E o motor estava adulterado. E comprou da locadora. Aí. Então eu acho também procedência de veículo. O carro é do meu amigo, o carro é do vizinho, o carro é do meu tio. Eu conheço esse carro, eu vi ele comprar esse carro. Eu acho que nada disso. Carro de mulher traz procedência, carro de senhor, carro do irmão, carro do meu amigo, não precisa vistoriar não, que eu conheço. Carro pouco rodado. Carro pouco rodado. A pergunta que fica pra galera depois até interagir, né? Traz procedência? É procedência isso do carro? Eu escuto muito. Não precisa fazer vistoria cautelar não, cara. Não precisa não, porque eu comprei o carro. Esse carro era do meu vizinho, tá? E aí eu vi ele comprar o carro, eu vi que ele cuidava... Você viu? Você acompanhou as trocas de óleo, a oficina e tudo. Eu tive um caso de um Kwid
de um condomínio, o cara comprou um carro de um advogado e a história foi essa. Ele viu que quando ele comprou o carro, ele acompanhou a trajetória de 1 ano do cara com o carro e o cara botou o cara para vender. Ele comprou o carro. Do nada ele estava lá na oficina, lá no Auto Center, trocando óleo e filtro. Viu lá, né, a propaganda da vistoria cautelar. O que faz a vistoria cautelar? Mostrei para ele qual era a intenção da vistoria cautelar, sobre a clareza, sobre desvendar o mistério do carro. Esse carro não tem nada não, faz aí para mim. Resultado do carro, leilão. Aí. O advogado tinha comprado um carro de leilão. Não sei se foi ele que fez, ou ele comprou de um outro cara. É sempre assim, comprando de um outro. E aí tu viu que era um senhor, ele começou a ficar branco, não. Ele foi tentar devolver o carro, vizinho. Olha. Ele arrumou uma briga. Arrumou um BO. O cara não quis devolver o carro. Ele botou o cara na justiça. Meu irmão, tá rolando até hoje. O carro é de leilão. Não é o fato de o carro ser de leilão. É o fato que ele pagou acima da... Foi na época que os carros estavam sendo vendidos acima da FIP. Ele pagou acima da FIP num carro que tinha sua desvalorização. Porque o carro estava até direitinho. A colisão deve ter sido pouca ali, uma média monta bem leve. Que eu fiz, relatei, olhei tudo para ele, mas tinha passagem de leilão. Isso da briga direta, a questão de leilão, porque muita gente, o cara omite, né? O cara fala, não sabia. Porque, de grosso modo, você também não tem obrigação de saber, ainda mais um carro que já teve 2, 3, 4 donos, como que você vai saber se esse carro, em algum momento na vida pregressa dele, ele teve uma passagem por leilão? Então você também não... Você pode dar uma de maluco, ou então você não saber realmente. A galera pergunta, Zeca, você tem alguma coisa, você fica chateado, você acha que o carro de leilão não vale a pena, carro de locadora não vale a pena? Cara, eu vistorio qualquer tipo de carro, eu não opino. Eu já vistorii muito carro de leilão, que os serviços são bem feitos, eu acho que vale a pena. Eu acho que o leilão abre várias portas, várias possibilidades de carro de financiamento, carro zero que se acidentou na cegonheira, carro pequena monta, carro média monta. Tem várias possibilidades de negociação dentro do leilão. Não tem nada contra. Eu acho que o cara pode ganhar o seu dinheirinho, mas que ganhe honesto, saiba reparar o carro de maneira correta, leve para... Pague. Só o problema é que o pessoal, quando compra, quer conta centavo por centavo. Quanto é que tu faz para não alternar esse carro? Não, minha solda é MIG, eu vou te cobrar 1.500. Vai ali, e você faz, não, minha solda é carbureto, eu vou te cobrar 500. Não, faz você. Qual é a diferença de uma solda MIG, de uma penetração, de uma resistência de uma solda MIG para uma oxetileno ou uma carbureto? Mas o cara paga do carbureto, 500 pratas. Você pinta carro, quanto é que é para pintar? Vou te cobrar para fazer a pintura desse carro 2 pau, num verniz alto sólido, numa massa poliéster que eu vou ter que dar aqui, bababá. Não, quanto é que tu cobra? Não, vou dar-lhe um plastique aqui, verniz, aquele verniz que leva uma semana, tu mete a unha lá, afunda, entendeu? R$1.000. Aí o carro fica pronto por 1.500, ele pega, vende esse carro, daqui a pouco o carro está instalando, o carro está isso, aquilo. Eu vejo muita reparação ruim, né? Sobre carros de leilão. E vejo muita reparação boa. Aquele cara que realmente se preocupou, pagou para o carro ficar legal e vai vender o carro e vai ser transparente, vai falar que aquele carro é de leilão e está vendendo por aquele preço porque o carro é de leilão, porque existe a depreciação. E vai um alerta aqui pra galera, porque eu já comprei, alguns anos atrás, eu já comprei carro de leilão. Quando o público final, ele ainda não era, o leilão não era tão acessível, a galera não ia tanto. Por quê? O que estragou a maioria dos leilões? É o cliente final. Porque o cara vai lá e topa pagar, ele não deixa a margem para você conseguir fazer um reparo. Ele paga quase no final. Ele paga quase o valor final, porque o carro, ele não entende que aquele carro tem risco. Não, mas esse aqui é de financeiro, olha, o carro tá todo bonitinho e tudo mais. Cara, mas é risco, você não tá andando no carro. O carro de financeiro é um bom carro para comprar? O carro de financeira? É. Cara, o bom ele é relativo, né? Bom pra quem? Depende do então, preço. Depende muito. Por exemplo, ele deve ser um pouco melhor do que o carro que veio de colisão, né? Cara, exato. Agora, tudo isso é relativo. Tudo é relativo. O cara pode ter moído da financeira, ele não tá aguentando nem pagar a prestação. Ele vai ter feito manutenção nesse carro? Não vai, é verdade. Cara, eu tô com esse carro aqui, comprei na agência, fiz 60 prestações pra andar no Uber, o Uber tá uma merda, vou perder esse carro. Vou fazer manutenção? O cara não tava aguentando nem pagar o carro. Ele não vai moer esse carro, buraco, suspensão, por quê? Ele vai perder esse carro. Então ele vai fazer de tudo pro carro satisfazer o ego dele. E esse carro a financeira vai tomar e vai super leilão. Agora tem muitos carros em financeira, quilometragem baixa, velho. Carros bons de comprar. Então é saber comprar no momento certo, na hora certa, o que vai comprar.
Ponto final. É. Entendeu? Agora o nego vai na emoção direto. O nego vai na emoção E aí direto. o cara acaba que inviabiliza isso. Aí o cara que compra lá não tem muita margem, o cara tem que fazer um reparo porco pra poder dar jeito de vender. E enfim, resumo, o leilão, cara, no meu ponto de vista, é risco. Então se você quer tomar risco, cara, tu vai ter que ter uma margem maior de segurança. Exato. Isso faz com que o preço, né, não seja compatível. Você pega dois aqui, o que tem menos risco? Esse que não teve leilão ou esse? Não, pô, esse leilão tem uma camada a mais de problema. Agora, eu já fiz vistoria de carro de leilão muito melhor do que um carro normal, velho. Não, Nossa. A gente Carro tem de carro, leilão. a gente pega carro aí, carro 2022 com mais de 100 mil quilômetros rodados, cara. E assim, uma coisa é ter 100 mil quilômetros rodados, até a gente bate também nessa tecla de que a galera aqui no Brasil olha muito quilometragem e acaba incentivando uma indústria de adulteração de KM. Mas a gente se aprofunda no outro... Foi até bom ter falado sobre É, quilometragem, que eu queria deixar uma pergunta aí pro ouvinte para ver o que eles preferem. então, no Brasil tem muito disso. Se você for pesquisar lá na Europa, é muito comum você ver carro com 300 mil, com 400 mil quilômetros rodados. Sim, sim. Né? A galera fica com os carros mais tempo, rodam muito, mas cuidam. Então tem toda uma cultura diferente. Aqui não, todo mundo quer carro com pouca KM. Você, até a própria concessionária, você vai dar um carro lá na troca, se tiver 100 mil, o cara já não quer. Porque a gente também tem uma cultura de não querer fazer manutenção preventiva, de não cuidar, enfim, um monte de problema. E aí acaba incentivando um mercado paralelo de adulteração de KM, né, Isso cara? aí. Hoje a vistoria cautelar ela consegue pescar alguma coisa com relação a isso? A gente consegue pescar porque não consegue pescar todos os carros, mas a gente vê o estado físico do carro, o que o carro entrega, o que o carro está te mostrando naquele momento em relação a desgaste de interior, tapeçaria, volante, botões, banco, teto, externamente. Mas isso vai pro cofre laudo? do motor. Isso vai pro laudo? Não. Não, porque hoje o Marcão tá comprando o carro. Zeca, porra, esse carro tá com 100 mil quilômetros rodado, mas, porra, cara, eu queria realmente saber se esse carro... Todo carro que passou de 100 mil, a galera bota para 90. 110, 115, 190, a galera vai botar para 89, 90, 91, 92. Galera, cuidado com os carros de 90 mil. Entendeu? Pra não virar os 3 dígitos, assusta, né? 110 mil, cara. Não, 110, vai virar 80. aí joga 89, joga 90, entendeu? Então, a gente vê o estado físico do carro. Ah, mas aí tem como você saber, escaneando alguns carros, sim. Hoje a minha oficina, nenhuma empresa de vistoria cautelar faz análise de odômetro. Mas as oficinas hoje têm computadores, scanner que consegue pegar. Hoje a minha oficina ela tem 3 scanners, um da Autel, um da Lauscher e um da Sum. E um dos scanners é o mais Águia, que ele consegue pegar alguma coisa. Entendeu? Porque a galera que adultera, toda hora tá inovando, velho. Não, tem uma galera que adultera que não dá pra pegar, não. Pode Por levar quê? na concessionária, Porque eles o cara vão mexe em tudo. Eles vão no módulo de injeção na central e apaga e bota o que tem que estar lá. Ponto final. Só que alguns carros hoje o KM está marcado em peças. Então, se ele vai no módulo de injeção e apagou na central, o KM está registrado num airbag, num freio ABS, num sensor de ré, num câmbio automático, num banco elétrico. Então, hoje o scanner, que é da minha oficina, que é lá do Auto Center, que é um Autel que eu tenho, ele consegue rastrear peças do carro. Temos um outro problema, quando o carro deixa. O carro tem que abrir as portas, o carro tem que deixar o meu scanner entrar no módulo. Se conseguir entrar, eu pego. Alguns carros eu consigo e outros não. Eu nem divulgo esse serviço. Porque não é algo que você vai conseguir 100% em todos 100%. os carros. 100%. Quando a pessoa pergunta, eu explico tudo isso. A minha oficina tem um custo para fazer isso de X. Se não conseguir fazer, você vai pagar X pelo trabalho do mecânico que teve lá, perdeu meia hora, 40 minutos, porque dá um trabalho. Você tem que entrar em módulo por módulo, para ver se o carro deixa entrar. Ver se ele libera essa informação. Mas já pegamos em airbag, pegamos em freio ABS, e o sistema de injeção está marcado que está lá no painel no odômetro, porque a galera foi no sistema de injeção, deu um reset, apagou, botou lá na central e acabou. Então é muito difícil. Então vale você sempre montar um histórico do carro, de manutenção, se tem revisão, se tem notas de oficina que registra. Tem um pulo do gato aqui que eu não vou falar pro pessoal, que se eu falar isso eu vou estourar o mercado. Mas tem uma outra maneira de se pegar. Esse realmente eu não posso falar, porque depende de um outro órgão, tá? E eu já consegui pegar por lá. E você abrir uma investigação. E você
vai montar toda ali a história do carro, vendo o carro e coisa e tal. A certeza é realmente o scanner que dá, entendeu? Agora a dúvida é você montar ali tudo e ver a situação do carro. Mas Marcão, vamos deixar uma pergunta para a galera aí, para ver que a galera vai responder. Você prefere comprar um carro de 50 mil quilômetros rodado, sem histórico nenhum de manutenção, aquela revisão que é só de 10 mil, a primeira, para poder manter o carro na garantia, faz a primeira de 10, faz a segunda de 20, para manter o carro na garantia, depois não faz mais nada. Nem foi em oficina mecânica. Ou prefere comprar um carro de 100 mil quilômetros rodado, com todas as revisões feitas até 50 mil na concessionária e as outras feitas em oficinas e o cara ter a nota de tudo. O que você prefere comprar? Um carro de 50 mil, lá bonito, íntegro, maravilhoso, sem histórico de revisões preventivas, ou comprar um de 100 mil com histórico de revisão? Então tá aí, ó. Vamos deixar para você responder aí, ó, nos comentários. Responde aí. Não vamos responder, senão a gente vai induzir. Exatamente. Vamos deixar para você responder. Vamos subir também essa pergunta lá no TikTok, lá no Instagram, e a gente vai juntar esse resultado vamos interagir todo lá. E vamos divulgar aqui na nossa próxima gravação. Vamos ver aí. Comprar um carro de baixa quilometragem, sem revisão preventiva, ou um carro de alta quilometragem, não vamos determinar que é a quilometragem, de alta quilometragem, mas é um carro rigorosamente com feitas todas as revisões. Vamos falar em manutenção preventiva. O que você prefere? Tá feita a pergunta. Tá feita aí. Fechou. Zé, já estamos com quase 2 horas de programa. Vamos, eu falei que isso dava muito pano pra manga. Deixar o restante dos assuntos aqui. Vamos ver também o que a galera vai perguntar, né? Vamos trocar essa experiência. A gente tá aqui para isso. E, cara, te agradeço a disponibilidade. Sei que teu tempo lá é corrido, meu irmão. A empresa desse cara aqui é fenômeno. Se você é daqui da Baixada, com certeza já ouviu falar no Zeca Lubrificações, Zeca Lavagem. Zeca Lavagem, assim como a galera... Estamos lá há 30 anos, desde 1993. Na verdade, o Zeca é meu pai. Quem, de repente, começar a ver aí a galera da Baixada vai lembrar de mim. Na verdade, o Zeca é meu pai. Eu sou o filho, né? Sou o filho do meio que administro. Tem o meu irmão, o Eduardo, que fica no operacional. E a minha irmã, uma empresa familiar. Há 30 anos estamos lá na pegada. Tradicional de São João de Meriti. No mesmo endereço lá, um espaço toda hora enorme. Sempre inovando alguma coisinha ou outra, então estamos lá trabalhando. Cara, parabéns por estar dando continuidade aí no legado, né, da família. Isso aí. Isso é bonito. Com certeza teu pai suou muito para conseguir conquistar cada tijolo que tem lá naquele lugar. Com certeza. Né? Foi ele que construiu. Então, com certeza ele soou muito. Então, parabéns por estar dando continuidade, por estar valorizando lá o espaço, por estar inovando. Eu já conhecia há bastante tempo lá, mas não sabia que você estava fazendo a parte de vistoria. Acabou que o Marcão te achou lá no Instagram. A gente teve essa oportunidade de bater esse papo. Isso que eu ia te perguntar. Tu me achou pelo Instagram? Achou pelo Instagram. Algum patrocinado? Comecei a pesquisar vistoria cautelar no Instagram. É porque a gente já tinha... tu botou a palavra-chave e apareceu quem? A gente já tinha falado, a gente precisa trazer alguém de vistoria cautelar. Porque a gente sabe o tamanho do pepino que é, né? E que a população é carente de informação. Então eu falei, cara, vamos achar alguém. Aí o Marcão pesquisando lá, achei um camarada aqui, vou mandar mensagem. Depois ele, cara, o cara é o Zeca lá do Lava Jato e tal. Eu falei, maneiro, vamos lá trocar uma ideia com ele. Ela pode fazer um merchan lá do meu auto center, né? Falando sobre vistoria, certeza, né? Com certeza. Se você é da Baixada e quiser reparar lá, você faz o que exatamente? Lavagem? Hoje na loja eu faço tudo. Na loja, hoje eu faço a parte de Lava Jato. Eu ainda faço a lavagem com pino, onde você levanta o carro, lava por baixo. Quase hoje o Lava Jato não faz esse tipo de trabalho por conta do meio ambiente. O meio ambiente apertou. Chato. Lá eu tenho meio ambiente, sou totalmente legalizado, sem problema nenhum. Então eu consigo fazer a lavagem por baixo por causa da contaminação de solo. Isso. Tem que ter caixa separadora, aquela farofa toda. Meu irmão, eu tenho tudo isso. É um problema. Mas vamos lá. Eu tenho a parte do Lava Jato, tem a parte da estética automotiva, onde é o polimento, a vitrificação, higienização, onde é o deteio. São serviços diferenciados de Lava Jato. E tem a parte do Auto Center, eu tenho a troca de óleo, onde eu atendo desde o nacional até o carro premium, até o importado, entre leves e pesados. Temos a oficina mecânica de injeção, totalmente lá montada em injeção, e temos a parte de suspensão, alinhamento e balanceamento também. E, vou esticar mais um pouquinho, quando a empresa fecha às 18 horas, 7 horas começa um curso profissionalizante, que é uma empresa parceira Smart, que ela entra com a equipe dela de 7 até as 9 horas da noite, profissionalizando essa galera que está meio perdida, em parte de oficina mecânica, oficina de moto e elétrica.
Pô, bacana, Boa, bacana. Dentro da ZLL. ZLL fecha às 18 e depois começa o segundo turno que vai até às 9 horas da noite. Boa. Bom, isso é uma dica boa pra você aí Isso. que é jovem, tá com a cabeça perdida, aquele momento que você não sabe o que vai fazer. Se você gosta de carro, Mercado cara, um mercado tá aquecido. enorme, Tá? enorme. Reparação Então, mecânica, reparação funilaria, tudo. a galera hoje só quer ficar fazendo isso aqui, ó, que a gente tá fazendo. Instagram. Bater papo, É. ficar na rede social. Só que vocês têm que entender que aqui já teve um bocado de sangue derramado na trincheira. Então, calma que vai chegar a tua hora. Outros serviços que eu tenho, que não é dentro de loja, são parceiros, né? Que a gente tem que ter muitos parceiros, é a parte do martelinho, tá? Martelinho de ouro. Martelinho de ouro, a funilaria, que eu tenho um vasto conhecimento de funilaria, e pintura, que também são os parceiros. Ah, E mas não é lá, são parceiros. Não é lá. A gente, na verdade, a gente tem quase um galpão de pintura e lanternagem com um pintor, e onde a gente direciona o serviço, e aí ele faz lá. E na loja também eu tenho a parte de insufilme, acessório, instalação de som, câmera, ré, tem um acessório lâmpada de LED, eu tenho essa partezinha lá também. Mano, consultoria. Se tu É. tem teu carro e precisa fazer alguma coisa no Vai lá. carro, vai lá nesse cara. Que se ele não fizer, importante não é saber fazer, é saber quem faz, é isso? Saber quem faça e faça direito. Então, boa. Tem uma Galera, equipe boa. Então, acho que a gente já falou demais. Vamos deixar para o próximo vai embora, episódio. vai Zeca, embora. obrigado por você ter vindo. Meu irmão, Obrigado aí agradeço pela aí. oportunidade. Valeu, Zeca, obrigado aí. Cara, agradeço você também, sua audiência, seu tempo aqui gasto conosco. Não esquece de curtir, compartilhar, mandar esse videozinho para aquele camarada, até porque Se ele inscreve pode aí no cair canal. numa roubada. Se inscreve, pega o celular do teu filho, se inscreve também, ajuda a fortalecer esse trabalho aqui que é totalmente independente, cara. A gente tem um custo danado para trazer essas informações para vocês. Então, obrigado por tudo e até o próximo episódio. Abraço. Valeu, galera! Bora, segue o fluxo. Vambora.